também o é a mim, e não ficarei. Por isso é que vim. Estarei agora em toda parte com o senhor, Piotr Alexandrovich. O senhor ir-se-á embora, e eu também. O senhor ficará, e eu também ficarei. O senhor feriu, acima de tudo, ao falar em união fraternal, padre Abade. Ele não quer confessar-se meu parente. Não é, Vonson? Ei-lo aqui, Vonson. Bom dia, Vonson. É a mim que... murmurou estupefato o proprietário Maximov. Naturalmente, a ti. Sabe, vossa reverendíssima, quem é Vonson? Foi caso num processo criminal. Mataram-no num lupanar. É assim que chamais, creio, esses lugares. Mataram-no e despojaram-no. E, malgrado sua idade respeitável, meteram-no num caixote e expediram-no de Petersburgo para Moscou no furgão das bagagens, com uma etiqueta. E durante a operação, as mulheres do bordel cantavam canções e tocavam harpa, isto é, piano. Pois aí tem os senhores, essa personagem é Vonson. Ressuscitou dentre os mortos, não é, Vonson? Que é isso? Como? Ressoaram vozes no grupo dos religiosos. Partamos! Gritou Piotr Alexandrovich, dirigindo-se a Kolganov. Não, com licença! Atalhou Fyodor Pavlovich, dando mais um passo para dentro da sala. Deixem-me acabar. Lá na cela do Starets, os senhores me censuraram por haver supostamente faltado ao respeito, falando dos cadozes. Piotr Alexandrovich Miusov, meu parente, gosta de que haja no discurso plus de noblesse que de sincérité. Eu, pelo contrário, gosto de que meu discurso tenha plus de sincérité que de noblesse, e tanto pior para a noblesse. Não é, Vonson? Permita-me, padre Abade, se bem que seja eu um palhaço e mantenha esse papel, sou um cavalheiro de honra e quero demonstrá-lo. Sim, sou um cavalheiro de honra, ao passo que Piotr Alexandrovich só tem um arraigado amor próprio e nada mais. Vim aqui talvez, ainda há pouco, para ver e explicar-me. Meu filho Alexei procura aqui sua salvação. Sou pai, preocupo-me com sua morte, e é isto o meu dever. Enquanto me oferecia um espetáculo, escutava tudo, olhava tudo sem ter ar de o fazer, e agora quero oferecer-lhes o derradeiro ato da representação. Que se passa entre nós? Entre nós, o que cai fica estendido. Uma vez caído, caído fica por todos os séculos. É verdade, mas não, eu quero reerguer-me. Santos padres, estou indignado pela vossa maneira de agir. A confissão é um grande sacramento que eu venero e diante do qual estou pronto a prosternar-me. Ora, lá na cela todos se ajoelham e se confessam em voz alta. É permitido confessar-se em voz alta? Os santos padres instituíram a confissão auricular. Neste caso, somente, é a confissão um sacramento, e isto desde toda a antiguidade. Ora, como explicaria eu, diante de toda a gente, que eu, por exemplo, isto e aquilo, enfim, os senhores compreendem, não é? Por vezes é indecente falar. Não é um escândalo? Não, meus padres, convosco pode-se ser arrastado para a seita dos Christi. Na primeira ocasião escreverei ao sínodo e retirarei meu filho de vossa casa. Notas. Primeira nota. Plus de noblesse que de sincérité. Mais nobreza que sinceridade. Segunda nota. Christi. Adeptos da seita dos Christi, Cristos, ou por zombaria, dos Klisti ou Klistovstvo, flagelantes, que apareceu na Rússia no século XVII. Tiveram seus profetas e praticaram exageradamente seus ritos, entre eles o da chicotada, daí o nome pejorativo que lhes deram. Fim das notas. Uma explicação se faz precisa. Fyodor Pavlovich ouvira cantar o galo, mas não sabia onde. Haviam corrido outrora boatos malévolos que chegaram aos ouvidos do bispo, não somente a propósito de nosso mosteiro, mas de outros, segundo os quais prestava-se aos Startse um respeito exagerado, em prejuízo da dignidade do abade, abusando-se, entre outras coisas, do sacramento da confissão, etc. Acusações inéptas que caíram por si mesmas a seu tempo, entre nós e por toda a parte. Mas o demônio que se havia apoderado de Fyodor Pavlovich
e o arrebatava mais longe a um abismo de vergonha, soprara-lhe essa acusação, da qual ele próprio não compreendia a primeira palavra. Aliás, não soubera formulá-la convenientemente, tanto mais que desta vez, na cela do Stariets, ninguém se havia ajoelhado nem se confessado em voz alta. Fyodor Pavlovitch não pudera, pois, ver nada de semelhante e baseava-se unicamente nos antigos boatos e comadrices de que se lembrava mais ou menos. Mas, tendo lançado essa tolice, sentiu-lhe o absurdo e quis logo provar a seus auditores, e sobretudo a si mesmo, que nada havia dito de absurdo. E muito embora soubesse perfeitamente que tudo quanto diria não faria senão agravar aquele absurdo, não pôde conter-se e escorregou como sobre uma ladeira. — Que baixeza! — gritou Piotr Alexandrovitch. — Desculpe-me, disse de repente o padre Abade. Foi dito outrora. Começaram a falar muito de mim, e mesmo a falar mal. Depois de ter escutado tudo, digo a mim mesmo. É um remédio enviado por Jesus para curar minha alma vaidosa. Deste modo, nós lhe agradecemos humildemente, caríssimo hóspede. E fez uma profunda saudação a Fyodor Pavlovitch. Ora. Beatice tudo isso. Velhas frases e velhos gestos. Velhas mentiras e formalismo das saudações até o chão. Nós conhecemos essas saudações. Um beijo nos lábios e um punhal no coração, como em Os Bandidos de Schiller. Não gosto da falsidade, meus padres. Quero a verdade. Mas a verdade não está nos K-12, e eu a proclamei. Monges, por que jejuais? Por que esperais uma recompensa nos céus? Então, para tal recompensa, também eu irei jejuar. Não, santo monge. Sê virtuoso na vida. Serve à sociedade sem encerrar-te num mosteiro, onde és custeado de tudo e sem esperar recompensa lá em cima. Eis o que será mais difícil. Sei também fazer frases, padre Abade. Que prepararam eles? Continuou ele, aproximando-se da mesa. Vinho velho do Porto, Medoc, da casa dos irmãos Elisiev. Ah, meus padres, isto já não se parece com os K-12. Vejam-se essas garrafas. Mas quem vos arranjou tudo isto? É o mujik russo, o trabalhador que vos traz sua oferta, ganha com suas mãos calosas, arrebatada à sua família e às necessidades do Estado. Reverendos padres, vós explorais o povo. É, na verdade, indigno de sua parte, proferiu o padre Iosif. O padre Paisi mantinha um silêncio obstinado. Miusov lançou-se para fora da sala, acompanhado por Kolganov. Pois bem, meus padres, eu sigo Piotr Alexandrovitch. Não voltarei mais, ainda que me pedisseis de joelhos, nunca mais. Enviei-vos 1000 rublos e vós arregalastes os olhos. Mas não acrescentarei nada. Vingo minha juventude passada e as humilhações sofridas. Deu um murro sobre a mesa num acesso de indignação fingida. Este mosteiro desempenhou um grande papel na minha vida. Quantas lágrimas amargas verti por causa dele. Vós virastes contra mim minha mulher, a endemoniada. Cumulastes-me de maldições, desacreditastes-me na vizinhança. É demais, meus padres. Nós vivemos numa época liberal, no século dos barcos a vapor e dos caminhos de ferro. Vós não tereis nada de mim, nem 1000 rublos, nem 100, nenhum. Explico de novo. Jamais o nosso mosteiro tivera tal lugar na vida dele e não o fizera verter lágrimas amargas, mas ele se havia de tal modo deixado levar por essas lágrimas imaginárias que esteve um momento quase a ponto de acreditar nelas. Teria chorado de enternecimento, mas sentiu logo que era tempo de dar marcha ré. Diante de sua odiosa mentira, o padre Abade inclinou a cabeça e declarou de novo num tom grave. Está de novo escrito. Suporta pacientemente a calúnia de que és vítima e não te perturbes, nem aborreças aquele que é o autor dela. Agiremos de conformidade com isto. Ora, o belo palavreado. Continuai, meus padres, eu vou-me embora. Retomarei definitivamente meu filho Alexei em virtude de minha autoridade paterna. Ivan Fyodorovitch, meu respeitosíssimo filho, permita-me que lhe ordene que me siga. Vonson, de que serve ficar aqui?
Vem à minha casa na cidade. Ninguém se aborrece em minha casa. Fica a uma versta daqui, quando muito. Em lugar de óleo de linhaça, darei um leitão recheado de trigo mourisco. Jantaremos, oferecerei conhaque, depois licores, a uma bonita mulher. Ah, Vonson, não deixes passar tua felicidade. Saiu gritando e gesticulando. Foi nesse momento que Rakitin o avistou e apontou-o a Alyosha. Alexiei! Gritou-lhe seu pai de longe. Vem hoje instalar-te em minha casa definitivamente. Pega teu travesseiro, teu colchão, e que nada teu fique aqui. Alyosha parou como que petrificado, observando atentamente aquela cena, sem dizer uma palavra. Fyodor Pavlovitch subiu à caleça, seguido de Ivan Fyodorovitch, silencioso e sombrio, que nem mesmo se voltou para cumprimentar Alyosha. Mas passou-se então uma cena de saltimbanco, quase inverossímil, para coroamento de tudo. De repente, apareceu perto do estribo o proprietário rural Maximov. Corria sem fôlego para chegar a tempo. Tal era sua pressa que, na sua impaciência, colocou uma perna no estribo onde se encontrava ainda a de Ivan Fyodorovitch e, agarrando-se ao assento, tentou subir. Eu também o sigo! Gritou ele, saltitando, com um riso alegre, um ar de beatitude e pronto a tudo. Leve-me com o senhor! Pois é, não dizia eu que era Vonson? Exclamou Fyodor Pavlovitch encantado. O verdadeiro Vonson ressuscitado dentre os mortos. Como saíste de lá? Que é que fabricavas lá e como pudeste renunciar ao jantar? Porque é preciso ter testa de bronze. Eu tenho uma testa assim, mas a tua me causa admiração, camarada. Salta, salta mais depressa. Deixa-o subir, Vânia. A gente se divertirá. Que se estenda aí a nossos pés, ouviu, Vonson? Ou então vamos instalá-lo na boleia com o cocheiro. Salta na boleia, Vonson! Mas Ivan Fyodorovitch, que já tomara lugar, sem dizer palavra, repeliu com um forte empurrão no peito Maximov, que recuou uns 2 metros. Se não caiu, foi mero acaso. A caminho! Gritou com raiva o cocheiro Ivan Fyodorovitch. Como? Que fazes? Que fazes? Por que tratá-lo assim? Objetou Fyodor Pavlovitch, mas a caleça já havia partido. Ivan Fyodorovitch não respondeu nada. Só se vendo como és, continuou Fyodor Pavlovitch, após um silêncio de 2 minutos, olhando seu filho de través. Porque foste tu que imaginaste essa visita ao mosteiro, que a provocaste e a aprovaste. Por que te zangas agora? Basta de dizer estupidezas. Repouse um pouco pelo menos agora, replicou num tom rude Ivan Fyodorovitch. Fyodor Pavlovitch calou-se ainda 2 minutos. Seria bom agora beber conhaque, observou ele sentenciosamente. Mas Ivan Fyodorovitch nada respondeu. Quando chegarmos, beberás também? Ivan Fyodorovitch não pronunciava uma palavra sequer. Fyodor Pavlovitch esperou ainda 2 minutos. No entanto, retirarei Alyosha do mosteiro, se bem que isto lhe seja bastante desagradável, respeitoso Karl von Moor. Ivan Fyodorovitch ergueu desdenhosamente os ombros, voltou-se e pôs-se a olhar a estrada. Não trocaram mais uma palavra até a casa. Livro 3. Os Sensuais. 1. Na antecâmara. A casa de Fyodor Pavlovitch Karamazov estava situada bastante longe do centro da cidade, mas não totalmente na periferia. Achava-se bastante deteriorada, mas tinha um exterior agradável. De um só andar, com um sótão, pintada de cinzento e de telhado vermelho de ferro. Aliás, podia durar ainda muito tempo. Era espaçosa e confortável. Havia nela muitos corredores, recantos e escadas ocultas. Os ratos pululavam, mas Fyodor Pavlovitch não se inquietava muito com isto. Com eles as noites não são tão enfadonhas quando se fica só. Tinha com efeito o hábito de mandar os criados passarem a noite no pavilhão e fechava-se ele mesmo na casa. Esse pavilhão, situado no pátio, era vasto e sólido. Fyodor Pavlovitch instalara ali a cozinha, embora houvesse uma na casa. Não gostava dos odores de cozinha e traziam os pratos através do pátio, tanto no inverno quanto no verão.
Essa casa fora construída para uma grande família e ter-se-ia podido nela alojar 5 vezes mais senhores e criados. Mas por ocasião de nossa narrativa, o corpo principal só era habitado por Fyodor Pavlovich e seu filho Ivan, e o pavilhão da criadagem somente por 3 criados. O velho Gregório, sua mulher Marfa e o jovem criado Smirdyakov. Teremos de falar mais detalhadamente desses 3 personagens. Já se tratou do velho Gregório Vassilievich Kutuzov. Era um homem firme e inflexível, indo a seu alvo com uma retitude obstinada, contanto que esse alvo se lhe oferecesse, em virtude de quaisquer razões, muitas vezes espantosamente ilógicas, como uma verdade infalível. Numa palavra, era honesto e incorruptível. Sua mulher, Marfa Ignatievna, se bem que cegamente submetida toda a sua vida à vontade de seu marido, havia-o atormentado, logo depois da liberação dos servos, para deixar Fyodor Pavlovich e ir estabelecer uma casinha de comércio em Moscou, tinham economias. Mas então Gregório decidiu, de uma vez por todas, que sua mulher não tinha razão. Todas as mulheres são sempre desleais. Não deviam deixar seu antigo senhor, qualquer que ele fosse, porque era o dever deles agora. Compreendes tu o que é o dever? Perguntou a Marfa Ignatievna. Compreendo, Gregório Vassilievich, mas em que é dever nós ficar aqui? Eis o que não compreendo absolutamente, respondeu com firmeza Marfa Ignatievna. Que o compreendas ou não, será assim. Doravante, cala-te. Foi o que aconteceu. Ficaram, e Fyodor Pavlovich lhes marcou modestos ordenados pagos regularmente. Mais ainda, sabia Gregório que exercia sobre seu patrão uma influência incontestável. Ele o sentia e era justo. Palhaço astucioso e obstinado, Fyodor Pavlovich, de caráter muito firme em certas coisas da vida, segundo sua expressão, era, para seu próprio espanto, pusilânime em algumas outras coisas da vida. Ele próprio sabia quais e experimentava bastantes temores. Em certos casos era preciso manter-se de sobreaviso, não se podia passar sem um homem seguro. Ora, Gregório era de uma fidelidade a toda a prova. Por várias vezes, no curso de sua carreira, Fyodor Pavlovich correu o risco de ser batido, e até mesmo cruelmente, mas foi sempre Gregório que o tirou de apuros, sem deixar de repreendê-lo todas as vezes. Mas os golpes somente não teriam amedrontado Fyodor Pavlovich. Havia casos mais salientes, por vezes mesmo bastante delicados e complicados, em que ele próprio teria sido incapaz de definir a necessidade extraordinária de alguém seguro e íntimo que se apoderava bruscamente dele, sem que soubesse por quê. Eram quase casos patológicos, visceralmente corrompido e muitas vezes luxurioso até a crueldade, tal como um inseto malfazejo, Fyodor Pavlovich. Em minutos de embriaguez, sentia de súbito uma apreensão, uma comoção moral, que tinham um contragolpe quase físico sobre sua alma. Parece então que minha alma palpita na minha garganta, dizia ele por vezes. Era naqueles momentos que gostava de ter a seu lado, no seu círculo imediato, um homem devotado, firme, não corrompido como ele, e que muito embora testemunha de seu mau procedimento e ao corrente de seus segredos, tolerasse tudo isso por devotamento, não se lhe opusesse, e sobretudo não lhe fizesse censuras, não o ameaçasse com nenhum castigo, quer neste mundo, quer no outro, mas que o defendesse em caso de necessidade. Contra quem? Contra algo desconhecido, mas temível e perigoso. Tratava-se de ter perto de si um outro homem, devotado de longa data, para chamá-lo, num minuto de angústia, somente a fim de contemplar seu rosto, trocar talvez algumas palavras, mesmo completamente estranhas. Se o via de bom humor, sentia-se aliviado, ao passo que a tristeza aumentava se estava ele irritado. Acontecia, bastante raramente, aliás, a Fyodor Pavlovich, ir de noite ao pavilhão acordar Gregório para que esse fosse ficar um momento junto dele. Gregório chegava, seu patrão falava a respeito de insignificantes bagatelas e o despedia em breve, por vezes mesmo com pilhérias e brincadeiras. Depois metia-se na cama e dormia então o sono de um justo.
Algo de análogo se passara por ocasião da chegada de Alyosha. Alyosha traspassava o coração de Fyodor Pavlovich, porque ouvia, via tudo e não censurava nada. Mais ainda, trazia consigo algo de inaudito, a ausência completa de desprezo para com ele, velho. Pelo contrário, uma afabilidade constante e um apego totalmente natural e sincero, quando ele o merecia tão pouco. Tudo isto tinha sido, para o velho debochado sem família, uma surpresa completa, totalmente inesperada para ele, que até então não havia amado senão a sujeira. Com a partida de Alyosha, teve de confessar a si mesmo que compreendera alguma coisa que não quisera compreender até então. Já mencionei no começo de minha narrativa que Gregório detestava Adelaide Ivanovna, a primeira mulher de Fyodor Pavlovich e a mãe de seu primeiro filho, Dmitri, e que, ao contrário, defendera a segunda esposa dele, a possessa Sofia Ivanovna, contra seu próprio patrão e contra aqueles que tivessem tido a ideia de pronunciar a seu respeito uma palavra malévola ou sem consideração. Sua simpatia por aquela infeliz tornara-se alguma coisa de sagrado, a ponto de 20 anos depois não suportar que ninguém fizesse uma alusão malévola a seu respeito, sem imediatamente replicar ao ofensor. No seu aspecto exterior era Gregório um homem frio e grave, pouco falador, proferindo palavras ponderadas, isentas de frivolidades. À primeira vista não se podia adivinhar se amava ou não sua mulher, doce e submissa, não obstante a amasse verdadeiramente e ela o compreendesse sem dúvida. Essa Marfa Ignatievna, longe de ser estúpida, era talvez mais inteligente que seu marido, em todo caso mais judiciosa nos negócios da vida. Entretanto, era-lhe cegamente submissa, desde o começo de seu casamento, e respeitava-o sem contradição pela sua altitude moral. É preciso notar que trocavam muito poucas palavras, somente a propósito das coisas indispensáveis da vida corrente. O grave e majestoso Gregório meditava sempre sozinho seus negócios e suas preocupações, de sorte que Marfa Ignatievna compreendera desde muito tempo que não tinha ele de modo algum necessidade de seus conselhos. Sentia que seu marido apreciava seu silêncio e via nisso uma prova de espírito. Ele nunca lhe batera, salvo uma vez, e não seriamente. No primeiro ano do casamento de Adelaide Ivanovna e de Fyodor Pavlovich, no campo, as moças e as mulheres da aldeia, então ainda servas, tinham se reunido no pátio dos patrões para dançar e cantar. Entoou-se a canção sobre o prado, e de súbito Marfa Ignatievna, que então era jovem, veio colocar-se diante do coro e executou a dança russa, não como as outras, à moda rústica, mas como a executiva, quando era arrumadeira em casa dos ricos Miusov, no teatro da propriedade deles, onde um mestre de dança vindo de Moscou ensinava sua arte aos atores. Gregório vira os passos de sua mulher, e uma hora depois, de volta à isbá, deu-lhe uma lição, puxando-lhe um pouco os cabelos. Mas os golpes se limitaram a isto e não se renovaram uma vez sequer em toda a vida deles. De resto, Marfa Ignatievna prometeu a si mesma não mais dançar dali por diante. Deus não lhes havia dado filhos, exceto um que morreu. Via-se que Gregório gostava de crianças, não o ocultava, aliás, isto é, não se envergonhava de mostrá-lo. Quando Adelaide Ivanovna fugiu, recolheu Dmitri Fyodorovich, de 3 anos de idade, e tomou cuidado dele quase um ano inteiro, penteando-o e dando-lhe banho na gamela. Mais tarde ocupou-se também com Ivan Fyodorovich e Alexei, o que lhe valeu uma bofetada, mas já narrei tudo isso. Seu próprio filho só o alegrou pela esperança da expectativa, quando Marfa Ignatievna estava grávida. Quando ele nasceu, foi tomado de pesar e de horror, porque aquele menino tinha 6 dedos, vendo o que ficou Gregório tão acabrunhado, que não somente guardou silêncio até o dia do batizado, mas foi expressamente calar-se no jardim. Estava-se na primavera. Durante 3 dias ficou cavando na horta. Tendo chegado a hora do batizado, já havia Gregório imaginado alguma coisa. Entrando na isbá, onde se haviam reunido o clero, os convidados, e por fim Fyodor Pavlovich, vindo na qualidade de padrinho,
anunciou que não se deveria de modo algum batizar o menino, isto em voz baixa, laconicamente, mal articulando uma palavra após a outra, fixando o padre com um ar idiota. Por que isto? Informou-se o padre com uma surpresa divertida. Porque é um dragão, murmurou Gregório. Como um dragão? Que dragão? Gregório calou-se algum tempo. Produziu-se uma confusão da natureza, murmurou ele de uma maneira bastante confusa, mas muito firme, e via-se que não desejava estender-se em palavras. Houve risos, e bem entendido, o pobre menino foi batizado. Gregório rezou com fervor perto das fontes batismais, mas persistiu na sua opinião a respeito do recém-nascido. De resto, não se opôs a nada. Somente, durante as 2 semanas em que viveu esse menino doentio, quase não olhou para ele. Não queria mesmo vê-lo e ausentava-se frequentemente da isbá, mas quando o bebê morreu de aftas ao fim de 2 semanas, ele mesmo o pôs no caixão, contemplou-o com profunda angústia, e uma vez enchida de terra a pequena cova, pôs-se de joelhos e prosternou-se até o chão. Posteriormente, durante muitos anos, não falou jamais de seu filho. Por seu lado, Marfa Ignatievna jamais fazia alusão a ele em sua presença, e se lhe acontecia conversar com alguém a respeito de seu filhinho, falava em voz baixa, muito embora Gregório Vassilievich não estivesse presente. De acordo com a observação de Marfa Ignatievna, depois daquela morte interessou-se ele de preferência pelo divino, leu as vidas dos santos, a maior parte das vezes sozinho e em silêncio, pondo de cada vez seus grandes óculos redondos de prata. Lia raramente em voz alta, quando muito durante a quaresma. Gostava extremamente do livro de Jó, arranjar uma coletânea das palavras e sermões de nosso santo padre Isaac, o Sírio, que se obstinou em ler durante anos, quase sem nada compreender daquilo, mas por esta razão talvez apreciasse e amasse aquele livro acima de tudo. Nos últimos tempos prestou ouvidos à doutrina dos Clisti, tendo tido a ocasião de aprofundá-la na vizinhança. Ficou visivelmente abalado, mas não se decidiu a adotar a fé nova. Essas piedosas leituras tornavam naturalmente sua fisionomia ainda mais grave. Talvez fosse ele inclinado ao misticismo. Ora, como fato expresso, a vinda ao mundo e a morte de seu filho de 6 dedos coincidiram com outro caso bastante estranho, inesperado e original, que deixou em sua alma, como disse ele uma vez mais tarde, uma marca. Na noite que se seguiu ao enterro do bebê, tendo Marfa Ignatievna despertado, creu ouvir o choro de um recém-nascido. Ficou amedrontada e acordou seu marido. Este, prestando ouvido, notou que eram antes gemidos, dir-se-iam de uma mulher. Levantou-se, vestiu-se. Era uma noite de maio bastante quente. Saiu para o patamar e verificou que os gemidos vinham do jardim. Mas de noite o jardim era fechado à chave do lado do pátio, e não se podia nele entrar senão por ali, dando-lhe volta uma alta e sólida paliçada. Voltando para casa, Gregório acendeu a lanterna, pegou a chave e, sem prestar atenção ao pavor histérico de sua mulher, persuadida de que era o choro de seu filho que a chamava, entrou em silêncio no jardim. Ali deu-se conta de que os gemidos partiam de sua sala de banhos, situada não longe da entrada, e que era com efeito uma mulher que gemia. Tendo aberto o banheiro, viu um espetáculo diante do qual permaneceu estupefato. Uma idiota da cidade que vagava pelas ruas, conhecida de toda a gente pelo nome de Lisavieta Smirdiachaya, tendo penetrado no banheiro deles, acabava de ali dar à luz. O menino jazia ao lado dela, que estava moribunda. Não dizia nada, pela simples razão de que não sabia falar. Mas tudo isso exige explicações. 2. Lisavieta Smirdiachaya. Havia ali uma circunstância particular que impressionou profundamente Gregório e acabou de fortificar nele uma suspeita desagradável e repugnante. Aquela Lisavieta Smirdiachaya era uma moça de estatura muito pequena, um pouco mais de 2 arshini. Assim se lembravam dela com enternecimento após sua morte, bondosas velhas de nossa cidade. Seu rosto de 20 anos, sadio, largo, vermelho, era completamente idiota,
o olhar fixo e desagradável, se bem que plácido. Tanto no inverno quanto no verão, andava sempre de pés descalços, vestida apenas de uma camisa de cânhamo. Seus cabelos quase negros, extraordinariamente espessos, frisados como uma lã, amontoavam-se em sua cabeça à maneira de um enorme boné. Além disso, estavam muitas vezes sujos de terra, de lama, entremeados de folhas, de raminhos, de cavacos, porque ela dormia sempre no chão e na lama. Seu pai, Iliá, pequeno burguês sem domicílio, arruinado e valetudinário, fortemente dado à bebida, permanecia desde muitos anos na qualidade de operário, em casa dos mesmos senhores opulentos e igualmente burgueses de nossa cidade. A mãe de Lisa Vieta morrera desde muito tempo. Sempre doentio e mal-humorado, Iliá batia sem piedade em sua filha quando chegava ela em casa. Mas ali ia raramente, sendo acolhida por toda a parte na cidade, como uma débil mental sob a proteção de Deus. Os patrões de Iliá, o próprio Iliá e muitas pessoas caridosas, sobretudo entre os negociantes e as negociantes, tinham tentado por várias vezes vestir Lisa Vieta de uma maneira mais decente, fazendo-a usar no inverno uma peliça de carneiro e calçar botas. Habitualmente sujeitava-se ela docilmente a isso, depois ia-se embora e em alguma parte, de preferência sob o pórtico da igreja, despojava-se de tudo quanto lhe haviam dado, quer fosse um lenço, uma saia, uma peliça, botas. Abandonava tudo no lugar e lá se ia de pés descalços, vestida com sua camisa como antes. Aconteceu que um novo governador, inspecionando nossa cidade, sentiu-se ferido nos seus melhores sentimentos à vista de Lisa Vieta, e muito embora tivesse percebido que se tratava de uma inocente, como aliás o informaram, fez, no entanto, observar que uma moça vagando em camisa infringia a decência e que aquilo devia cessar no futuro. Mas depois que o governador partiu, deixaram Lisa Vieta como era. Por fim, seu pai morreu, tornando-se ela mais querida a todas as pessoas piedosas da cidade, como órfã. Com efeito, todos pareciam amá-la. Os próprios garotos não mexiam com ela nem a maltratavam. Ora, entre nós, os garotos, sobretudo os colegiais, são uma raça agressiva. Entrava ela em casas desconhecidas e ninguém a expulsava. Pelo contrário, todas a tratavam bem e lhe davam um meio copequê. As moedinhas que lhe davam levava-as ela logo para metê-las em um tronco qualquer, na igreja ou na prisão. Se recebia no mercado um sequilho ou um pãozinho, não deixava de fazer presente dele ao primeiro menino que encontrasse, ou então detinha uma de nossas damas mais ricas para lhe oferecer. E esta o aceitava até mesmo com alegria. Ela própria não se nutria senão de pão preto e água. Entrava por vezes numa rica loja, sentava-se, tendo junto de si mercadorias de valor, dinheiro. Jamais os proprietários desconfiavam dela, sabendo que não tomariam copequê, mesmo se pusessem milhares de rublos a seu alcance e fossem esquecidos. Ia raramente à igreja, dormia sob os pórticos, ou num pomar qualquer, depois de ter pulado a cerca. Ainda agora há entre nós muitas cercas em lugar de paliçadas. Ia geralmente uma vez por semana à casa dos patrões de seu defunto pai, no inverno, todos os dias, mas somente à noite, que ela passava no vestíbulo ou no estábulo. Causava espanto que pudesse ela suportar tal existência, mas estava ela acostumada. Se bem que de pequena estatura, tinha uma constituição excepcionalmente robusta, certas pessoas da sociedade achavam que ela fazia tudo isso unicamente por orgulho, mas não havia motivo para tal. Não sabia ela dizer uma palavra, por vezes somente mexia a língua e resmungava. Que tinha de ver com isso o orgulho? Ora, numa noite de setembro, clara e quente, em que a lua era cheia, a uma hora já bastante tardia para nossos hábitos, um bando de 5 ou 6 farristas embriagados voltava do clube para suas casas pelo caminho mais curto. Dos dois lados, a ruela que eles seguiam era bordada por uma cerca por trás da qual se estendiam os pomares das casas ribeirinhas.
Terminava num passadiço lançado sobre o longo pântano infecto que se batiza por vezes entre nós com o nome de rio. Perto da cerca, entre as urtigas e as barbanas, o nosso grupo percebeu Lizaveta adormecida. Aqueles cavalheiros embriagados pararam perto dela, explodiram em risadas e puseram-se a pilheriar da maneira mais cínica. Um filho de família imaginou de repente uma questão totalmente excêntrica a respeito de um assunto impossível. Pode-se, disse ele, não importa quem, aceitar um tal monstro como uma mulher, etc, etc. Todos decidiram com nobre aversão que não se podia, mas Fyodor Pavlovich, que fazia parte do bando, adiantou-se logo, declarou que se podia perfeitamente aceitá-la como mulher e que havia mesmo ali alguma coisa de picante no seu gênero, etc. Naquela época, comprazia-se ele com afetação no seu papel de palhaço, gostava de dar-se em espetáculo e divertir os ricos como um verdadeiro farsante, malgrado a igualdade aparente. Com um crepe no chapéu, porque acabava de saber da morte de sua primeira mulher, levava então uma vida tão crapulosa que alguns, mesmo libertinos endurecidos, se sentiam constrangidos à sua vista. Aquela opinião paradoxal de Fyodor Pavlovich provocou a hilaridade do bando. Um deles começou mesmo a provocá-lo, os outros mostraram ainda mais aversão, mas sempre com uma viva alegria. Por fim, todos seguiram seu caminho. Posteriormente, jurou ele que se afastara com os outros. Talvez dissesse a verdade, ninguém nunca soube de nada ao certo. Mas 5 ou 6 meses mais tarde, a gravidez de Lizaveta excitava a indignação de toda a cidade e procurou-se descobrir quem pudera ultrajar a pobre criatura. Um boato terrível circulou em breve, acusando Fyodor Pavlovich. De onde vinha ele? Do bando farrista não restava então na cidade, senão um homem de idade madura, conselheiro de Estado, pai de filhas adultas, o qual nada teria contado, mesmo se tivesse passado qualquer coisa. Os outros tinham se dispersado, mas o boato persistente continuava a apontar Fyodor Pavlovich. Ele não se deu por achado e desdenhou responder a lojistas e pequenos burgueses. Era orgulhoso então e não dirigia a palavra senão à sua sociedade de funcionários e de nobres a quem tanto divertia. Foi então que Gregório tomou energicamente o partido de seu amo. Não somente defendeu-o contra qualquer insinuação, mas discutiu bastante calorosamente a esse respeito e conseguiu mudar a opinião de muitos. A culpa é dela mesma, daquela criatura, afirmava ele. E seu sedutor não era outro senão Carpe, o parafuso, assim se chamava um detento bastante perigoso, que se havia evadido da prisão da capital e se ocultara em nossa cidade. Esta conjetura pareceu plausível. Foi lembrado que Carpe vagueara por aquelas mesmas noites de outono e saqueara 3 pessoas, mas essa aventura e esses rumores, longe de desviar as simpatias pela pobre idiota, valeram-lhe um redobramento de solicitude. Uma viúva bastante rica, a negociante Kondratievna, decidiu recolhê-la em sua casa no fim de abril para que ela ali desse à luz. Vigiavam-na severamente. Apesar de tudo, uma noite, no dia mesmo de seu parto, Lizaveta fugiu da casa de sua protetora e foi cair no jardim de Fyodor Pavlovich. Como pudera ela, no seu estado, transpor uma paliçada tão alta? Isso permaneceu um enigma. Uns asseguravam que a haviam carregado, outros viam naquilo uma intervenção sobrenatural. Tudo leva a crer que aquilo se realizou de uma maneira engenhosa, mas natural, e que Lizaveta, habituada a penetrar através das sebês nos pomares, para neles passar a noite, trepou, apesar de seu estado, sobre a paliçada de Fyodor Pavlovich, donde saltou, ferindo-se no jardim. Gregório correu a buscar sua mulher para os primeiros cuidados. Ele mesmo foi à procura de uma velha parteira que morava bem perto. Salvou-se o menino, mas Lizaveta morreu ao romper do dia. Gregório pegou o recém-nascido, levou-o para o pavilhão e depositou-o sobre os joelhos de sua mulher. Eis um filho de Deus, um órfão de que seremos os pais. É o pequeno morto que nolo envia. Nasceu de um filho de Satanás e de uma justa. Cria-o e não chores mais doravante. Foi assim que Marfa Ignatievna criou o menino.
foi batizado pelo nome de Pavel, ao qual toda a gente ajuntou, e eles também Fyodorovich, como nome patronímico. Fyodor Pavlovich não fez objeção e achou mesmo a coisa divertida, negando, porém, energicamente aquela paternidade. Aprovaram-no por ter recolhido o órfão. Mais tarde deu-lhe como nome de família Smirdiakov, de acordo com o sobrenome da mãe dele, Smirdiachaya. Servia ele a Fyodor Pavlovich como segundo criado e vivia, no começo de nossa narrativa, no pavilhão, ao lado do velho Gregório e da velha Marfa. Tinha o emprego de cozinheiro. Seria preciso consagrar-lhe um capítulo especial, mas tenho escrúpulo de reter por tanto tempo a atenção do leitor para simples criados, e continuo esperando que se tratará muito naturalmente de Smirdiakov no curso da narrativa. 3. Confissão de um coração ardente em versos. Ouvindo a ordem que lhe gritava seu pai, da caleça, ao partir do mosteiro, ficou Alyosha algum tempo imóvel e bastante perplexo. Mas, dominando sua perturbação, dirigiu-se logo à cozinha do padre Abade para procurar saber o que tinha feito Fyodor Pavlovich. Depois pôs-se a caminho, esperando resolver, enquanto andava, um problema que o atormentava. Digamo-lo imediatamente. Os gritos de seu pai e a ordem de mudar-se com travesseiros e colchão não lhe inspiravam nenhum temor. Compreendia perfeitamente que aquela ordem, gritada entre gestos, fora dada por pura excitação, por assim dizer, e até mesmo para a galeria, à maneira daquele pequeno burguês que recentemente na sua cidade, tendo festejado demasiado seu aniversário e furioso porque não lhe davam mais vodka, pôs-se diante de seus convidados a quebrar sua própria louça, a rasgar suas roupas e as de sua mulher, a partir os móveis e as vidraças, tudo isso por pura exibição. No dia seguinte, naturalmente, o burguês desembriagado lamentava as xícaras e os pires quebrados. Alyosha sabia que o velho o deixaria seguramente voltar ao mosteiro no dia seguinte, talvez naquele mesmo dia. E mais, estava persuadido de que seu pai não quereria jamais ofendê-lo e que jamais ninguém no mundo não somente não o quereria, mas não o poderia. Era para ele um axioma, admitido de uma vez por todas, e a este respeito caminhava tranquilo, sem a menor excitação. Mas naquele momento, outro temor o agitava, de uma espécie bem diversa, e tanto mais penoso quanto ele mesmo não o teria podido definir, o temor de uma mulher, daquela Katarina Ivanovna, que insistia tanto na sua carta entregue de manhã pela senhora Koklakova, para que fosse vê-la. Esse pedido e a necessidade de a ele obedecer causavam-lhe uma impressão dolorosa, que durante toda a tarde não fez senão agravar-se, malgrado as cenas e as aventuras que se haviam desenrolado no mosteiro, etc. Seu temor não provinha de ignorar ele o que ela lhe diria e o que ele lhe responderia. Não era tampouco a mulher que ele temia nela. De certo, conhecia pouco as mulheres, mas não tinha, no entanto, vivido senão com elas, desde sua tenra infância até a sua chegada ao mosteiro. Temia aquela mulher, precisamente Katarina Ivanovna, e isto desde sua primeira entrevista. Ora, ele a havia encontrado 2 ou 3 vezes no máximo e trocado por acaso algumas palavras com ela. Lembrava-se dela como de uma bela moça, altiva e imperiosa. Não era sua beleza que o atormentava, mas algo de diferente, e sua impotência em explicar o medo que ela lhe inspirava aumentava esse medo. O fim que a jovem tinha em vista era dos mais nobres, ele o sabia. Esforçava-se por salvar Dmitri, culpado para com ela, e só agia por generosidade. Pois bem, malgrado sua admiração por esses nobres sentimentos, percorria-lhe o corpo um arrepio à medida que se aproximava da casa dela. Deu-se conta de que não encontraria em sua companhia Ivan, seu íntimo, retido então certamente por seu pai. Quanto a Dmitri, não podia tampouco estar em casa de Katarina Ivanovna, pressentindo ele a razão disso. A conversa entre ambos ocorreria, pois, a sós, mas antes desejava Alyosha ver Dmitri e, sem mostrar-lhe a carta, trocar com ele algumas palavras. Ora, Dmitri morava longe e não estaria sem dúvida em sua casa naquele momento. Tendo parado um minuto, decidiu-se por fim.
Depois de um sinal da cruz apressado, sorriu misteriosamente e dirigiu-se, resoluto, para a terrível pessoa. Conhecia-lhe a casa, mas se tivesse de passar pela Rua Grande, depois atravessando a praça, etc., seria bastante distante. Sem ser grande, nossa cidade é muito dispersa e as distâncias consideráveis. Além do mais, seu pai o esperava. Lembrava-se talvez da ordem que lhe dera e era capaz de fazer das suas. Era preciso, pois, apressar-se para chegar a tempo. Em virtude dessas considerações, resolveu Alyosha abreviar o caminho tomando por atalhos. Conhecia todos aqueles becos como seu bolso. Por atalhos significava quase com caminhos traçados, costear tapumes desertos, transpor por vezes cercas particulares, atravessar pátios onde aliás todos o conheciam e o cumprimentavam. Podia assim alcançar a Rua Grande em 2 vezes menos tempo. Em certo lugar teve de passar bem perto da casa paterna, precisamente ao lado do jardim contíguo ao deles, que dependia de uma casinha de 4 janelas arruinada e inclinada para o lado. A proprietária dessa casinha era, como Alyosha sabia, uma pequena burguesa da cidade, velha e inválida, que vivia com sua filha, antiga arrumadeira na capital, recentemente ainda a serviço em casa de generais, tendo voltado para casa, havia 1 ano, por causa da doença de sua mãe e exibindo-se com vestidos elegantes. Essas 2 mulheres tinham, no entanto, caído em profunda miséria e iam mesmo todos os dias, como vizinhas, procurar pão e sopa na cozinha de Fyodor Pavlovich. Marfa Ignatievna fazia-lhes boa acolhida, mas a filha, embora indo procurar sopa, não vendera nenhum de seus vestidos. Um deles tinha mesmo uma cauda bastante comprida. Alyosha soubera desse detalhe, completamente por acaso, da boca de seu amigo Rakitin, ao qual nada escapava do que se passava na cidadezinha. É certo, porém, que o esquecera logo. Ao chegar diante do jardim da vizinha, lembrou-se daquela cauda, ergueu rapidamente sua cabeça curvada, pensativa e teve de súbito o encontro mais inesperado. Por trás da cerca, de pé sobre um montículo e visível até o peito, seu irmão Dmitri fazia-lhe sinais, chamava-o com grandes gestos, evitando não somente gritar, mas até mesmo dizer uma palavra, com medo de ser ouvido. Alyosha correu para a cerca. Por felicidade levantaste os olhos, senão teria sido obrigado a gritar, cochichou jovialmente Dmitri Fyodorovich. Salta-me essa cerca, depressa! Como chegas a propósito? Pensava em ti. Alyosha não estava menos contente, embaraçado apenas por ter de pular a cerca. Mas Mitya, com sua mão de atleta, ergueu-o pelo cotovelo e ajudou-o a saltar, o que ele fez de batina arrepanhada, com a agilidade de um garoto. E agora, em frente, marcha! Murmurou Mitya num transporte de alegria. Mas para onde? Perguntou do mesmo modo Alyosha, olhando por todos os lados e vendo-se num jardim deserto, onde não havia ninguém senão eles. O jardim era pequeno, mas a casa encontrava-se a 50 passos pelo menos. Não há ninguém aqui. Por que falamos em voz baixa? Por quê? Que o diabo me carregue! Exclamou de súbito Dmitri Fyodorovich a plena voz. Que adianta falar em voz baixa? Vês tu mesmo como se pode ser absurdo? Estou aqui para espionar um segredo. As explicações virão depois, mas sob a impressão do mistério, pus-me a falar misteriosamente, a cochichar como um tolo, sem razão. Vamos, vem e cala-te, mas quero beijar-te. Glória ao Eterno sobre a terra, glória ao Eterno em mim. Eis o que eu repetia ainda há pouco, sentado no jardim naquele lugar. O jardim, de cerca de 1 dieciatina, estava todo cercado de árvores ao longo de seu recinto, pereiras, bordos, tílias, bétulas. O centro formava uma espécie de pequeno prado onde se recolhia feno no verão. A proprietária alugava aquele jardim desde a primavera por alguns rublos. Havia pés de framboesas, groselhas de várias espécies, igualmente perto das cercas. A horta, cultivada desde pouco tempo, achava-se perto da casa. Dmitri conduziu seu irmão para o canto mais afastado do jardim.
Ali, entre as tilhas muito próximas e velhas moitas de groselheiras e de sabugueiros, de bolas de neve e de lilás, avistavam-se as ruínas de um antigo pavilhão verde, enegrecido e empenado, de paredes com clarabóia, mas ainda coberto e onde a gente podia abrigar-se da chuva. Segundo a tradição, fora esse pavilhão construído havia 50 anos por um antigo proprietário, Alexander Karlovich von Schmidt, tenente-coronel reformado. Tudo caía em poeira, o soalho estava podre, as tábuas balançavam, a madeira tresandava a umidade. Havia uma mesa de madeira pintada de verde enterrada no chão, cercada de bancos que ainda podiam servir. Alyosha notara o entusiasmo de seu irmão. Ao entrar no pavilhão, viu sobre a mesa uma meia garrafa de conhaque e um copinho. — É conhaque! Disse Mitya com uma explosão de riso. — Vais pensar, ele continua bebendo. Não te fies nas aparências. — Às tuas suspeitas renuncia. Às tuas suspeitas renuncia. Nota. Versos de um poema de Nekrasov. Fim da nota. Eu não me embriago, beberico, como diz aquele porco do Rakitin, teu amigo, e o dirá ainda, mesmo quando se tornar conselheiro de Estado. Senta-te, Alyosha. Gostaria de apertar-te em meus braços, de esmagar-te, porque no mundo inteiro, crê-me, na verdade, não amo senão a ti. Pronunciou as derradeiras palavras numa espécie de frenesi. A ti e também a uma debochada pela qual me embeiçei para a desgraça minha. Mas embeiçar-me não é amar. A gente pode embeiçar-se e odiar. Lembra-te disto. Até aqui falo alegremente. Senta-te à mesa perto de mim para que te veja. Tu me escutarás em silêncio e direi tudo, porque o momento de falar chegou. Mas fica sabendo, refleti. É preciso falar verdadeiramente baixo, porque aqui... talvez orelhas às escutas. Saberás tudo, disse. A continuação virá. Por que tinha eu tamanha vontade de ver-te, desde 5 dias que aqui estou e ainda há pouco? É que tu me és necessário. É que a ti somente direi tudo. É que amanhã uma vida acaba e outra começa para mim. Já experimentaste alguma vez em sonho a sensação de rolar num precipício? Pois bem, agora caio realmente. Não tenho medo, e tu também não. Isto é, sim, tenho medo, mas é um medo suave, ou antes, embriaguez. E depois para o diabo. Que importa? Espírito forte, espírito fraco, espírito de mulher, que importa? Louvemos a natureza. Vê que belo sol, que céu puro, por toda parte folhagens verdes. É, na verdade, ainda o verão. Estamos às 4 horas da tarde, está tudo calmo. Aonde ias? Ia à casa de meu pai e queria ver de passagem Catarina. À casa dela e à casa de papai? Que coincidência! Pois por que te chamei? Por que te desejava do fundo do coração, com todas as fibras de meu ser? Precisamente para mandar-te à casa de papai, depois à casa dela, a fim de acabar isso de uma vez com um e com outra. Enviar um anjo. Teria podido enviar não importa quem, mas era-me preciso um anjo. E eis que ias tu mesmo para lá. Deveras? Querias mandar-me lá? Perguntou Alyosha com uma expressão dolorosa. Espera, tu o sabias. Vejo que compreendeste tudo, mas cala-te. Não me lamentes. Não chores. Dmitri levantou-se com ar meditativo. Foi ela quem te chamou. Deve ter te escrito, senão irias... Aqui está seu bilhete. Alyosha tirou-o de seu bolso. Mitya leu-o rapidamente. E tomavas o caminho mais curto? Oh, deuses! Agradeço-vos o tê-lo dirigido para este lado e trazido para mim, tal como o peixinho de ouro que foi cair nas mãos do velho pescador, segundo o conto popular. Escuta, Alyosha. Escuta, meu irmão. Agora resolvi dizer tudo. É preciso que me expanda, afinal. Depois de ter me confessado a um anjo do céu, vou confessar-me a um anjo da terra. Porque és um anjo. Tu me escutarás e me perdoarás. Tenho necessidade de ser absolvido por um ser mais nobre do que eu. Escuta, pois. Suponhamos que 2 crianças se libertem das servidões terrestres e planem numa região superior, uma delas, pelo menos.
Que esta, antes de voar ou desaparecer, se aproxima da outra e lhe diga, faze por mim isto ou aquilo, coisas que jamais se costumam exigir, que só se pedem no leito de morte. Será que o que fica se recusará, se é um amigo ou um irmão? Eu o farei, mas dize-me de que se trata, e dize-me quanto antes, falou Alyosha. Depressa. Não te apresses, Alyosha. Apressando-te, atormentas-te. É inútil apressar-se agora. O mundo entra agora numa era nova. Que pena, Alyosha, que nunca te entusiasmes. Mas que digo eu? Sou eu que careço de entusiasmo. Que digo eu, tolo que sou? Homem, sê nobre. De quem é este verso? Alyosha resolveu esperar. Compreendera que toda a sua atividade, com efeito, estava talvez concentrada agora naquele lugar. Mitya ficou um momento pensativo, de cotovelos sobre a mesa, a fronte na mão. Ambos mantinham-se calados. Alyosha, somente tu me escutarás sem rir. Gostaria de começar minha confissão por um hino à alegria, como Schiller, Andai, Freude. Mas não sei alemão, sei somente que é Andai, Freude. Não vás imaginar que tagarelo sob o domínio da embriaguez. Para embriagar-me são precisas 2 garrafas de conhaque. Como sileno vermelho no seu asno vacilante. Ora, não bebi 1/4 de garrafa e não sou sileno. Não sileno, mas Hércules, porque tomei uma resolução heróica. Perdoa-me essa aproximação de mau gosto. Terás bem mais outras coisas a perdoar-me hoje. Não te inquietes, não invento, falo seriamente e vou direto ao fato. Não serei duro ao disparo como um judeu. Espera, como é que é mesmo? Ergueu a cabeça, refletiu, depois começou a recitar com entusiasmo. Nu, tímido, selvagem, se ocultava o troglodita nas cavernas. O nômade nos campos pervagava, a devastá-los sem cessar. O caçador com sua lança e flechas, terrível, as florestas percorria. Desgraça para os náufragos lançados pelas ondas naquela praia inóspita. Das alturas do Olimpo, Ceres desce, à procura de Prosérpina, ao seu amor arrebatada. A seus olhos o mundo é todo horror. Nenhum asilo, nem mesmo oferendas à deusa são apresentadas. Aqui não se conhece culto aos deuses, nem templos há para adorá-los. Os frutos do pomar, as uvas doces, não alegram nenhum festim. Só os restos das vítimas fumegam sobre as aras ensanguentadas. E em vão de Ceres vaga o triste olhar. Por toda parte avista o homem numa profunda humilhação. Soluços escaparam-se do peito de Mitya. Agarrou Alyosha pela mão. Amigo, amigo, sim, na humilhação ainda agora. O homem sofre na terra males sem conta. Não penses que seja eu apenas um boneco vestido de oficial, bom para beber e para fazer farras. A humilhação, que é a partilha do homem, eis, irmão, quase o único objeto de meu pensamento. Deus me guarde de mentir e de gabar-me. Penso nesse homem humilhado, porque sou ele, eu mesmo. Para que possa sair da abjeção, o homem, por força de sua alma, deve aliança eterna concluir com sua velha mãe, a terra. Somente, porém, como concluir essa aliança eterna? Não fecundo a terra, abrindo-lhe o seio. Far-me-ei mujique ou pastor? Ando sem saber para onde vou, para a luz radiosa ou para a vergonha infecta. Está nisso a desgraça, porque tudo é enigma neste mundo. Quando me achava mergulhado na mais abjeta degradação, era todo o tempo, sempre reli esses versos a respeito de Ceres e da miséria do homem. Corrigiram-me? Não, porque sou um Karamazov, porque quando rolo no abismo é diretamente de cabeça à frente. Agrada-me mesmo cair assim, vejo beleza nessa queda. E do seio da vergonha entoou um hino. Sou maldito, vil e degradado, mas beijo a fímbria da veste em que se envolve o meu Deus. Sou a estrada diabólica, mas sou, no entanto, teu filho, Senhor, e te amo. Sinto a alegria sem a qual o mundo não poderia subsistir.
A alegria eterna anima toda a alma da criação, transmite a chama da vida na força oculta dos germes. Foi quem fez surgir a relva, transformou o caos em sóis, espalhados nos espaços, longe da vista dos homens. Tudo quanto na boca a natureza respira, dela extrai sua alegria, arrasta atrás de si seres e povos. Foi ela quem nos deu, amigos na desgraça, dos cachos de uva, o suco, das graças a grinalda, ao inseto a luxúria, e o anjo para levar-nos à presença de Deus. Mas basta de versos, deixa-me chorar. Que seja um absurdo de que o mundo inteiro zombe, exceto tu. Eis teus olhos brilhando. Basta de versos. Quero agora falar-te dos insetos, daqueles a quem Deus gratificou com a luxúria. Eu mesmo sou um deles, e isso se aplica a mim. Nós, Karamazov, somos todos assim. Esse inseto vive em ti, que és um anjo, e aí suscita tempestades. Porque a sensualidade é uma tempestade e até mesmo algo mais. A beleza é uma coisa terrível e espantosa. Terrível porque indefinível, e não se pode defini-la porque Deus só criou enigmas. Os extremos se tocam, as contradições vivem juntas. Sou pouco instruído, irmão, mas tenho pensado muito nessas coisas. Quantos mistérios acabrunham o homem. Penetra-os e volta intacto. Assim a beleza. Não posso tolerar que um homem de grande coração e de alta inteligência comece pelo ideal da Madonna e venha a acabar no de Sodoma. Mas o mais horrível é, trazendo no seu coração o ideal de Sodoma, não repudiar o da Madonna, arder por ele como nos seus jovens dias de inocência. Não, o espírito humano é demasiado vasto. Gostaria de restringi-lo. O diabo é quem sabe de tudo. O coração acha beleza até na vergonha, no ideal de Sodoma, que é o da imensa maioria. Conheces esse mistério? É o duelo do diabo e de Deus, sendo o coração humano o campo de batalha. Ora, fala-se daquilo que faz a gente sofrer. Vamos, pois, ao fato. 4. Confissão de um coração ardente. Anedotas. Entregara-me à devassidão. Meu pai dizia ainda há pouco que gastei milhares de rublos para seduzir donzelas. Imaginação de porco. É uma mentira, porque minhas conquistas não me custavam nada, a bem dizer. Para mim o dinheiro não passa do acessório, a encenação. Hoje sou o amante de uma dama, amanhã de uma mulher das ruas. Divirto as duas, prodigando dinheiro aos punhados, com música e ciganos. Se for possível, dou dinheiro a elas, porque de qualquer forma o dinheiro não lhes desagrada. Elas nos agradecem. Amaram-me senhoritas, não todas, mas as houve, e muitas. Gostava dos becos, das vielas sombrias e desertas, teatro de aventuras, de surpresas, por vezes de pérolas na lama. Exprimo-me alegoricamente, irmão. Esses becos só existiam figuradamente. Se fosses semelhante a mim, compreenderias. Gostava da devassidão pela sua abjeção mesma. Gostava da crueldade. Não sou um percevejo, um inseto malfazejo, um Karamazov, e está tudo dito. Uma vez houve um grande piquenique, para onde fomos em 7 troicas no inverno, num tempo sombrio. No trenó cobri de beijos minha vizinha, filha de um funcionário, sem fortuna, encantadora e tímida. No escuro permitiu-me ela carícias demasiado livres. A pobrezinha imaginava que no dia seguinte iria eu pedi-la em casamento, porque era eu apreciado como possível noivo. Mas fiquei 5 meses sem dizer-lhe uma palavra. Muitas vezes, quando se dançava, via-a seguir-me com o olhar num canto do salão, com os olhos a arderem de uma terna indignação. Esse jogo só fazia deitar minha sensualidade perversa. 5 meses depois, casou-se ela com um funcionário e partiu, furiosa, e talvez amando-me ainda. Vivem felizes agora. Nota que ninguém sabe de nada, sua reputação está intacta. Malgrado meus vis instintos e meu amor à baixeza, não sou desonesto. Tu coras, teus olhos cintilam, estás farto dessa lama. No entanto, não passam de grinaldas a Paulo de Kock. Tenho, irmão, um álbum inteiro de recordações. Que Deus as guarde a essas queridas criaturas. No momento de romper, evitava as querelas. Jamais vendi nem compreendi nenhuma, mas isso basta.
Crês que te chamei somente por causa dessas sujeiras? Não, foi a fim de contar-te algo de mais curioso. Mas não fiques surpreendido pelo fato de não ter eu vergonha diante de ti. Sinto-me mesmo à vontade. Fazes alusão ao meu rubor? Observou de súbito Alyosha. Não são tuas palavras, nem mesmo tuas ações que me fazem corar. Coro porque sou igual a ti. Tu? Estás indo um pouco longe? Não, não exagero, declarou Alyosha com calor. Via-se que estava presa dessa ideia desde muito tempo. A escada do vício é a mesma para todos. Acho-me no primeiro degrau. Estás mais alto, no 13º, admitamos. Acho que é absolutamente a mesma coisa. Uma vez posto o pé no primeiro degrau, é preciso galgar todos. O melhor, então, é não começar? Evidentemente, se é possível. Pois bem, és capaz? Creio que não. Cala-te, Alyosha, cala-te, meu querido. Tenho vontade de beijar-te a mão, cheio de enternecimento. Ah, essa marota da Grushenka conhece os homens. Dizia-me uma vez que um dia ou outro te devoraria. Está bem, calo-me. Mas deixemos esse terreno emporcalhado pelas moscas para chegar à minha tragédia, emporcalhada também ela pelas moscas, isto é, por todas as espécies de baixezas possíveis. Se bem que o velho tenha mentido a respeito de minhas pretensas seduções, isto aconteceu-me, no entanto, uma vez somente, e ainda assim não chegou a executar-se. Ele, que me censurava coisas imaginárias, não sabe disso. Não o contei a ninguém. És o primeiro a quem falo, exceto Ivan, bem entendido. Ele sabe de tudo desde muito tempo. Mas Ivan é mudo como túmulo. Como túmulo? Sim. Alyosha redobrou de atenção. Embora alferes num batalhão de linha, era objeto de certa vigilância, a modo de um deportado. Mas acolhiam-me bastante bem na cidadezinha. Prodigalizava dinheiro, acreditavam-me rico, e eu acreditava que o era. Devia agradar também por outras razões. Embora abanando a cabeça por causa de minhas estroinices, tinham afeição por mim. Meu tenente-coronel, um velho, antipatizou comigo de repente. Pôs-se a amofinar-me, mas eu tinha costas largas. Toda a cidade ficou a meu lado. Não podia ele fazer grande coisa. A culpa era minha. Por tola altivez, não lhe prestava eu as homenagens a que tinha ele direito. Aquele velho teimoso, bom homem no íntimo e muito hospitaleiro, fora casado 2 vezes. Era viúvo. Sua primeira mulher, de baixa condição, deixara-lhe uma filha tão simples quanto ela mesma. Tinha a moça então 24 anos e vivia com seu pai e sua tia materna. Longe de ter a ingenuidade silenciosa de sua tia, a isso juntava muita vivacidade. Jamais encontrei caráter feminino mais encantador. Chamava-se Agáfia. Imagina, Agáfia Ivanovna. Bastante bonita, ao gosto russo, grande, de boas carnes, de belos olhos, mas de expressão um pouco vulgar. Ficara solteira, malgrado 2 pedidos de casamento, e conservava sua jovialidade. Travei amizade com ela, tudo muito direito, com muita honestidade, porque travei mais de uma amizade feminina, perfeitamente pura. Falava com ela em termos bastante livres, e ela só fazia rir. Muitas mulheres gostam dessa liberdade de expressão, nota-o bem. Além do mais, era muito divertido com uma moça igual a ela. Um traço ainda. Não se podia qualificá-la de senhorita. Sua tia e ela viviam em casa de seu pai, numa espécie de rebaixamento voluntário, sem se igualarem ao resto da sociedade. Estimavam-na, apreciavam seus talentos de costureira, porque não cobrava ela nada, trabalhando por gentileza para suas amigas, sem todavia recusar o dinheiro quando lhe era oferecido. Quanto ao coronel, era um dos homens notáveis do lugar. Vivia à larga. Toda a cidade era recebida em sua casa. Ceava-se, dançava-se. Por ocasião de minha entrada para o batalhão, só se falava na cidade da próxima chegada da 2ª filha do coronel. Famosa pela sua beleza, acabava de sair de um internato aristocrático da capital. É Katarina Ivanovna, a filha da 2ª mulher do coronel. Esta última era nobre, de grande casa, mas não trouxera dote algum ao marido. Seio de boa fonte. Era de boa família, com algumas esperanças, mas nada de efetivo.
No entanto, quando a jovem chegou para uma temporada, a cidadezinha ficou como que galvanizada. Nossas damas mais distintas, 2 excelências, uma coronela, e todas as outras em segmento disputavam-na. Festejavam-na. Era a rainha dos bailes, dos piqueniques. Organizaram-se quadros vivos em benefício de não sei quais professoras. Quanto a mim, calo-me, farreio. Imaginei então uma pilhéria à minha moda, que deu que Katarina Ivanovna lançou-me um olhar de alto a baixo. Não me aproximei dela, desdenhando travarmos conhecimento. A abordei algum tempo depois, igualmente num sarau. Falei-lhe. Olhou-me apenas, com os lábios desdenhosos. Espera um pouco, pensei. Vingar-me-ei? Era eu então um sujeito verdadeiramente estourado na maior parte dos casos, e sentia isso. Sentia sobretudo que Catarina, longe de ser uma pensionista ingênua, tinha caráter, altivez e verdadeira virtude, sobretudo muita inteligência e instrução, o que me faltava totalmente. Pensas que eu queria pedir-lhe a mão? Absolutamente. Queria somente me vingar de sua indiferença a meu respeito. Foi então uma farra de arrebentar. Por fim, o tenente-coronel infligiu-me 3 dias de detenção. Naquela ocasião, nosso pai enviou-me 6.000 rublos em troca de uma renúncia formal a todos os meus direitos e pretensões à fortuna de minha mãe. Nada entendia disso então. Até minha chegada aqui, irmão, até estes últimos dias, e talvez mesmo agora, nada compreendi dessas disputas de dinheiro entre mim e meu pai. Mas para o diabo tudo isso, tornaremos a falar. Já de posse desses 6.000 rublos, a carta de um amigo me fez ciente de uma coisa bastante interessante, a saber que estavam descontentes com o nosso tenente-coronel, suspeito de malversações, e que seus inimigos lhe preparavam uma surpresa. Com efeito, o chefe da divisão apareceu para dirigir-lhe vigorosa reprimenda. Pouco depois foi obrigado a demitir-se. Não te contarei todos os detalhes desse negócio. Tinha ele, com efeito, inimigos. Ocorreu na cidade brusco resfriamento de relações com ele e toda a sua família. Todo mundo os abandonava. Foi então que pus em prática minha primeira treta. Encontro Agafia Ivanovna, de quem me mantinha sempre amigo, e digo-lhe, faltam 4.500 rublos na caixa de seu pai. Como? Quando o general veio, recentemente, a soma estava completa. Estava então, mas não mais agora. Ela ficou apavorada. Não me apavoro, rogo-lhe. De onde soube isso? Tranquiliza-se, digo-lhe. Não falarei a ninguém. Sabe você que a esse respeito sou um túmulo. Queria somente dizer-lhe isto, de qualquer modo. Quando reclamarem de seu pai esses 4.500 rublos que lhe faltam, em vez de passar em julgamento na sua idade e ser degradado, manda-me sua irmã secretamente. Acabo de receber dinheiro, remeter-lhe-ei a soma e ninguém ficará sabendo de nada. Ah, que patife é você! Disse ela. Que canalha! Como ousa? Ela foi-se embora, sufocada de indignação, e gritei-lhe às costas que o segredo seria inviolavelmente guardado. Aquelas 2 mulheres, Agafia e sua tia, eram verdadeiros anjos. Adoravam a altiva Kátia, serviam-na humildemente. Agafia deu parte de nossa conversa à sua irmã, como vinha saber mais tarde. Era justamente o que me era preciso. Nota. Kátia. Diminutivo de Catarina. Fim da nota. Entre mentes, chega novo major para tomar o comando do batalhão. O velho coronel cai doente, fica no quarto 2 dias inteiros e não presta suas contas. O doutor Kravchenko assegura que a doença não é simulada, mas eis o que eu sabia com certeza e desde muito tempo. Após cada revisão de seus chefes, o coronel fazia desaparecer certa soma por algum tempo. Isto remontava a 4 anos. Emprestava a um homem de toda confiança, um negociante, viúvo barbudo, de óculos de ouro, Trifonov. Este ia à feira, servia-se do dinheiro para seus negócios e restituía-o logo ao coronel com um presente e uma boa comissão. Mas desta vez, Trifonov, à sua volta da feira, nada entregara. Soube-o, por acaso, de seu filho, um fedelho, garoto pervertido dos que mais o sejam. O coronel acorreu. Jamais recebi nada do senhor, respondeu o velhaco. O infeliz não põe mais pé fora de casa, com a cabeça enrolada num penso,
as 3 mulheres aplicando-lhe gelo sobre o crânio. Chega uma ordenança com a ordem de entrega da caixa imediatamente, dentro de 2 horas. Ele assinou, vi mais tarde sua assinatura no registro, levantou-se, dizendo que ia vestir seu uniforme e passou para seu quarto de dormir. Ali pegou seu fuzil de caça, carregou-o com bala, descalçou seu pé direito, apoiou a arma contra o peito, tateando com o pé para premir o gatilho. Mas a Gáfia, que não esquecera minhas palavras, suspeitava de alguma coisa. Tendo se aproximado furtivamente, vigiava-o. Precipitou-se, cercou-o com seus braços pelas costas. O tiro partiu para o ar sem ferir ninguém. Os outros acorreram, arrancaram-lhe a arma, segurando-o pelas mãos. Encontrava-me então em casa, ao crepúsculo, a ponto de sair, vestido, penteado, o lenço perfumado. Pegara meu casquete, de repente a porta se abre e vejo entrar Katarina Ivanovna. Há coisas estranhas. Ninguém a notara na rua quando vinha ela para minha casa, nem visto, nem conhecido. Eu morava em casa de 2 mulheres de funcionários, pessoas idosas. Faziam elas o serviço, para tudo me escutavam com deferência e guardaram por ordem minha segredo absoluto. Compreendi no mesmo instante do que se tratava. Ela entrou, de olhar fito em mim. Seus olhos sombrios exprimiam a decisão, a audácia mesmo, mas o jeito de seus lábios revelava a perplexidade. Minha irmã me disse que o senhor daria 4.500 rublos se eu viesse buscá-los. Em pessoa. Eis-me aqui. Dê-me o dinheiro. Sufocava, tomada de terror, sua voz extinguiu-se, seus lábios tremiam. Alyosha, tu me escutas ou dormes? Mitya, sei que me dirás toda a verdade, replicou Alyosha, comovido. Podes contar com isso, não me pouparei. Meu primeiro pensamento foi o de um Karamazov. Um dia, irmão, fui picado por uma centopeia e tive de ficar 15 dias de cama com febre. Pois bem, senti então no coração a picada da centopeia, um animal venenoso, bem sabes. Eu a examinava de alto a baixo. Viste-a? É uma beleza. Mas era bela então pela sua nobreza moral, pela sua grandeza de alma e pelo seu devotamento filial, a meu lado, vil e repugnante personagem. Era, no entanto, de mim que toda ela dependia, corpo e alma, como que prisioneira. Confessar-te-ei. Aquele pensamento, o pensamento da centopeia, dominou-me o coração com tal intensidade que acreditei morrer de angústia. Parecia que nenhuma luta era possível. Conduzir-me baixamente, como uma tarântula venenosa, sem sombra de compaixão. Isso atravessou-me mesmo o espírito. No dia seguinte, bem entendido, iria eu pedir-lhe a mão para terminar tudo da maneira mais nobre e ninguém teria sabido nada do caso. Porque, se tenho instintos baixos, sou, contudo, leal. E de súbito ouço que me murmuram ao ouvido. Amanhã, quando fores oferecer-lhe tua mão, ela não se mostrará e mandará expulsar-te pelo cocheiro. Podes difamar-me pela cidade, dirá ela. Não tenho medo de ti. Olhei para a jovem a fim de ver se aquela voz não mentia. A expressão de seu rosto não deixava nenhuma dúvida, por-me-iam pela porta fora. A cólera dominou-me. Tive vontade de pregar-lhe a peça mais vil, uma sujeira de bodegueiro. Olhá-la ironicamente, e enquanto ela se conservasse diante de mim, consterná-la, tomando a inflexão de que só são capazes os bodegueiros. 4.000 rublos, mas eu estava brincando. A senhorita contou muito facilmente com isso. 200 rublos com prazer e de boa vontade. Mas 4.000 é dinheiro, isso não se pode dá-lo assim, levianamente. A senhorita incomodou-se por coisa alguma. Vês tu, teria eu tudo perdido, ela teria fugido, mas aquela vingança infernal teria compensado o resto. Eu lhe teria pregado essa peça, pronto a lamentá-la em seguida, a vida inteira. Acreditarás que em semelhantes minutos jamais olhei uma mulher, quem quer que ela fosse, com um ar de ódio, mas juro-o sobre a cruz, durante alguns segundos, contemplei-a com um ódio intenso. O ódio que só está separado do amor mais ardente por um cabelo. Aproximei-me da janela, apoiei a fronte na vidraça gelada. Lembro-me de que o frio fazia-me o efeito de uma queimadura. Não a retive muito tempo, fica tranquilo. Fui à minha mesa, abri uma gaveta, dela retirei um cheque de 5.000 rublos ao portador que se encontrava no meu dicionário francês.
Sem dizer uma palavra, mostrei-lhe, dobrei-o, entreguei-lhe. Depois eu mesmo abri a porta da antecâmara e fiz uma profunda saudação. Ela estremeceu toda, olhou-me fixamente um segundo, ficou branca como um linho e sem proferir uma palavra, sem brusquidão, mas ternamente, docemente, prosternou-se a meus pés, com a fronte no chão, não como uma pensionista, mas a russa. Levantou-se e fugiu. Após sua partida, tirei minha espada e quis matar-me. Por quê? Não sei dizê-lo. Teria sido absurdo, evidentemente. Sem dúvida, por entusiasmo. Compreendes que possa a gente matar-se de alegria? Mas limitei-me a beijar a lâmina e repula na bainha. Poderia muito bem não ter te falado disso. Parece-me, aliás, que floreei um tanto, para me gabar, contando-te as lutas de minha consciência. Mas que importa? Ao diabo todos os espiões do coração humano. Eis toda a minha aventura com Katarina Ivanovna. És o único, com Ivan, a conhecê-la. Dmitri Fyodorovitch levantou-se, dando alguns passos com hesitação. Tirou seu lenço, enxugou a testa, depois tornou a sentar-se, mas num outro lugar, sobre o banco em frente, com a outra parede, de modo que Alyosha teve de voltar-se totalmente para seu lado. 5. Confissão de um coração ardente e desbocado. Pois bem, disse Alyosha, conheço agora a primeira parte do caso. Isto é, um drama que se passou lá. A segunda parte será uma tragédia e se desenrolará aqui. Não compreendo nada dessa segunda parte. E eu? Será que eu compreendo alguma coisa? Escuta, Dmitri, há um ponto importante. Dize-me, ainda és noivo? Não fiquei noivo imediatamente, mas só 3 meses depois daquele acontecimento. No dia seguinte, disse a mim mesmo que estava tudo liquidado, terminado, que não haveria consequências. Ir pedi-la em casamento pareceu-me uma baixeza. De seu lado, não me deu ela sinal de vida durante as 6 semanas que passou ainda na cidade. De parte, uma exceção, entretanto. No dia seguinte à sua visita, a arrumadeira delas introduziu-se em minha casa e, sem dizer uma palavra, entregou-me um envelope a mim endereçado. Abro-o. Continha o restante dos 5.000 rublos. Fora preciso restituir 4.500, a perda da venda da obrigação ultrapassava 200 rublos. Ela me restituía 260, creio. Não me lembro exatamente, e sem uma palavra de explicação. Procurei no pacote um sinal qualquer a lápis. Nada. Fiz farra com o que me restava de meu dinheiro, a tal ponto que o novo major se viu forçado a fazer-me censuras. O tenente-coronel entregara sua caixa intacta, para espanto geral, porque acreditava-se a coisa impossível. Depois do que, caiu doente, ficou 3 semanas de cama e sucumbiu em 5 dias a um amolecimento cerebral. Enterraram-no com honras militares, porque não tivera ele tempo de ser reformado. Katarina Ivanovna, sua irmã e sua tia, 10 dias após o enterro, partiram para Moscou. No dia de sua partida, somente, não as havia revisto, recebi um bilhete azul, com esta única linha escrita a lápis. Escrever-lhe-ei, espere, C. Em Moscou, os negócios delas arranjaram-se de uma maneira tão rápida quão extraordinária, tal como um conto das 1001 noites. A principal parenta de Katarina Ivanovna, uma generala, perdeu bruscamente suas 2 sobrinhas, suas herdeiras mais próximas, mortas na mesma semana de varíola. Transtornada, ligou-se a Katia como a sua própria filha, vendo nela sua derradeira esperança. Refez seu testamento em seu favor e deu-lhe, de mão para mão, 80.000 rublos de dote, para dispor deles à sua vontade. É histérica. Tive ocasião de observá-la mais tarde em Moscou. Uma bela manhã, recebo pelo correio 4.500 rublos, com extrema surpresa minha, bem entendido. 3 dias depois chega a carta prometida. Tenho-a ainda. Conservá-la-ei até minha morte. Queres que t'a mostre? Não deixes de lê-la. Oferece-se ela mesma a partilhar minha vida. Amo-o loucamente. Que não me ame, não me importa. Contente-se em ser meu marido. Não se espante, não o incomodarei em nada. Serei um de seus móveis, o tapete sobre o qual você anda. Quero amá-lo eternamente. Salvá-lo-ei de você mesmo. Alyosha,
Sou mesmo indigno de repetir estas linhas em minha vil linguagem, com o tom de que jamais pude corrigir-me. Até agora essa carta traspassou-me o coração. E acreditas que me sinto à vontade hoje? Respondi-lhe imediatamente. Era-me impossível ir a Moscou. Escrevi com minhas lágrimas. Envergonhar-me-ei eternamente de lhe ter lembrado que era ela agora rica e dotada, e eu sem recursos. Falei de dinheiro. Deveria ter me contido, mas minha pena traiu-me. Escrevi também a Ivan, então em Moscou, e expliquei-lhe tudo quanto era possível, uma carta de 6 páginas. Mandei Ivan à casa dela. Que tens que te faz olhar-me? Sim, Ivan apaixonou-se por ela. Ainda o está agora, sei disso. Cometi uma tolice, do ponto de vista mundano, mas talvez seja essa tolice que nos salvará a todos. Não vês que ela o honra, que o estima? Pode ela, depois de ter nos comparado um com o outro, amar um homem tal como eu, sobretudo depois do que se passou aqui? Estou persuadido de que é um homem como tu que ela deve amar, e não um homem como ele. É sua própria virtude que ela ama e não a mim, deixou Dmitri escapar, malgrado seu, com irritação. Pôs-se a rir, mas de súbito seus olhos cintilaram. Tornou-se totalmente vermelho e deu um violento murro sobre a mesa. Juro, Alyosha! Exclamou ele, num acesso de furor não fingido contra si mesmo. Podes crê-lo ou não, mas tão verdade como Deus é santo e que o Cristo é Deus, e se bem que haja eu zombado de seus nobres sentimentos, não duvido da angélica sinceridade deles. Sei que minha alma é 1.000.000 de vezes mais vil que a dela. É nesta certeza que consiste a tragédia. A bela desgraça. Declama-se um pouco. Eu também declamo. E, no entanto, sou perfeitamente sincero. Quanto a Ivan, imagino que deve ele maldizer a natureza, ele que é tão inteligente. Quem teve a preferência? Um monstro tal como eu, que não pude arrancar-me da devassidão, quando todos me observavam, e isto sob os olhos de minha noiva. E sou eu preferido? Mas por quê? Porque aquela moça quer, como prova de reconhecimento, constranger-se a uma existência desgraçada. É absurdo. Jamais falei a Ivan neste sentido, e ele, bem entendido, jamais fez a menor alusão a isso. Mas o destino se cumprirá, cada qual segundo seus méritos. O réprobo afundar-se-á definitivamente no lamaçal de que gosta. Estou dizendo incoerências. As palavras não exprimem meu pensamento, como se as empregasse ao acaso, mas o que fixei realizar-se-á. Afogar-me-ei na lama e ela casará com Ivan. Irmão, espera, interrompeu Alyosha, numa agitação extraordinária. Há um ponto que ainda não me explicaste. Continuas seu noivo? Como queres romper, se ela a isso se opõe? Sou noivo. Recebemos a bênção oficial. Ocorreu em Moscou, quando cheguei em grande cerimônia com os ícones. A generala nos abençoou. Imagina que chegou mesmo a felicitar Katia. Escolheste bem, disse ela. Leio em seu coração. Quanto a Ivan, não lhe agradou. Ela não lhe dirigiu nenhum cumprimento. Em Moscou tive longas conversas com Katia. Pintei-me nobremente, tal como era, com toda a sinceridade. Ela tudo escutou. Houve um enleio encantador e ternas palavras ouviram-se. Houve também palavras altivas. Arrancou-me a promessa de corrigir-me. Prometi. E eis em que ponto estou. E então, o quê? Chamei-te, trouxe-te aqui hoje, lembra-te, para enviar-te hoje mesmo à casa de Katarina Ivanovna e... que mais? Diz-lhe que não irei mais à casa dela, cumprimentando-a de minha parte. Será possível? Não, é impossível. Assim, peço-te que vás lá em meu lugar. Não poderia dizer-lhe isto eu mesmo. E tu, aonde irás? Voltarei ao meu lodaçal. Isto é, à casa de Grushka, exclamou tristemente Alyosha, juntando as mãos. Rakitin tinha, pois, razão. E eu que acreditava que era apenas uma ligação passageira. Um noivo com uma amante. Seria possível com tal noiva e aos olhos de todos? Não perdi de todo a honra. Desde o momento em que passei a frequentar Grunchenka, deixei de ser noivo e homem honesto. Dou-me conta disso. Que tens para me olhar assim?
Fui à casa dela a primeira vez na intenção de bater-lhe. Soubera, e sei agora de fonte limpa, que aquele capitão, delegado por meu pai, entregara a Grunschenka uma ordem de pagamento assinada por mim. Tratava-se de processar-me na justiça, na esperança de abater-me e de obter minha desistência. Queriam amedrontar-me. Ia eu, pois, surrá-la. Já tivera ocasião de vê-la ligeiramente. Uma mulher muito ordinária. Sabia da história daquele velho comerciante, seu amante, que não durará muito tempo mais, mas lhe deixará uma bela soma. Sabia que ela era também gananciosa, emprestando com usura, velhaca e debochada, sem compaixão. Fui para dar-lhe uma correção e fiquei em casa dela. Aquela mulher é a peste. Contaminei-me, tenho-a na pele. Tudo está acabado, doravante. Não há mais outra perspectiva. O ciclo dos tempos passou. Eis onde me encontro. Como que, de propósito, tinha eu então 3.000 rublos no bolso. Fomos a Mokroe, a 25 verstas daqui. Mandei buscar ciganos, ofereci champanhe a todos os mujiques, às mulheres e às moças do local. 3 dias depois estava sem nada. E pensas que obtive o mínimo favor? Nada ela me mostrou. Asseguro-te, é toda sinuosa. A intrujona, seu corpo lembra uma cobra. Vê-se isso em suas pernas, até o dedo mindinho de seu pé esquerdo que tem essa sinuosidade. Vi-o e beijei-o, mas foi tudo, juro-te. Ela me disse, queres, casarei contigo, embora pobre. Se me prometes não me bater e deixar-me fazer tudo quanto quiser, talvez me case. E rio, e ri também agora. Dmitri Fyodorovitch ergueu-se presa de uma espécie de furor. Tinha ar de ébrio. Seus olhos estavam injetados de sangue. Pretendes seriamente casar com ela? Se ela consentir, será imediatamente. Se recusar, ficarei ainda assim com ela. Serei seu criado. Tu, Alyosha. Parou diante dele e se pôs a sacudi-lo violentamente pelos ombros. Sabes tu, inocente, que tudo isso é delírio, um delírio inconcebível, porque há nisso uma tragédia? Fica sabendo, Alyosha, que posso ser um homem perdido, de paixões vis, mas que Dmitri Karamazov jamais será um ladrão, um vulgar ratoneiro. Pois bem, fica sabendo agora que sou esse ladrão, esse ratoneiro. Quando ia eu à casa de Grunschenka para castigá-la, naquela manhã mesma, Katarina Ivanovna mandou chamar-me e pediu-me com grande segredo, ignoro por qual motivo, que eu fosse à sede da província enviar 3.000 rublos à Agafia Ivanovna, em Moscou. Ninguém devia saber disso na cidade. Fui à casa de Grunschenka com aqueles 3.000 rublos no bolso e serviram eles para pagar nossa excursão a Mokroe. Em seguida fiz que ia à sede da província, que tinha enviado o dinheiro. Quanto ao recibo, esqueci-me de lhe levar, malgrado minha promessa. Agora, que pensas? Irás dizer-lhe, ele manda cumprimentá-la. Ela te perguntará, e o dinheiro? E tu lhe responderás. Ele é uma criatura de uma sensualidade animal, uma criatura vil e incapaz de conter-se. Em lugar de enviar seu dinheiro, gastou-o, não podendo resistir à tentação. Mas podes também acrescentar. Dmitri Fyodorovitch não é um ladrão. Aqui estão os seus 3.000 rublos que ele restitui. Envie-os à senhorita mesma, a Agafia Ivanovna, e receba as homenagens dele. Seria apenas meio mal. Não, porém, se ela te perguntar, onde está o dinheiro? Mitya, és desgraçado, mas não tanto quanto pensas. Não te mates de desespero. Pensas que vou estourar os miolos se não conseguir reembolsar esses 3.000 rublos? Absolutamente. Não tenho a mínima coragem agora. Mais tarde, talvez. Agora vou à casa de Grunschenka. Lá deixarei a pele. Então? Casarei com ela, se ela me quiser. Quando seus amantes chegarem, passarei para o quarto vizinho. Estarei lá para engraxar os sapatos deles, aquecer o samovar, levar recados. Katarina Ivanovna compreenderá tudo, declarou solenemente Alyosha. Compreenderá teu profundo pesar e te perdoará. Tem espírito elevado, verá que não se pode ser mais desgraçado do que tu. Ela não perdoará tudo, sorriu Mitya.
Há nisso uma coisa imperdoável aos olhos de toda mulher. Sabes o que vale mais a pena fazer? Que é? É entregar-lhe os 3.000 rublos. Onde arranjá-los? Escuta, tenho 2.000. Ivan dar-te-á 1.000 e estará completa a conta. Quando receberei os teus 3.000 rublos? És ainda menor. Quanto ao mais, é preciso absolutamente que rompas com ela por mim, hoje mesmo, entregando o dinheiro ou não, porque não posso demorar mais tempo no ponto em que estão as coisas. Amanhã já seria demasiado tarde. Vai à casa de papai. À casa de nosso pai? Sim, primeiro à casa dele. Pede-lhe o dinheiro. Mitya, ele jamais o dará. Ora essa, sei bem disso. Alexei, sabes o que seja o desespero? Sim. Escuta, juridicamente ele não me deve nada. Recebi minha parte, sei disso. Mas moralmente deve-me ele alguma coisa, sim ou não? Foi com os 28.000 rublos de minha mãe que ele ganhou 100.000. Que me dê apenas 3.000 rublos, não mais, e terá salvo minha alma do inferno, e muitos pecados lhe serão perdoados. Contentar-me-ei com essa soma, juro-te, ele não ouvirá mais falar de mim. Forneço-lhe uma derradeira ocasião de ser um pai. Diz-lhe que é Deus que lhe a oferece. Mitya, ele não os dará a preço algum. Sei bem disso, tenho a certeza. Agora, sobretudo. Mas há melhor. Nesses últimos dias, soube ele pela primeira vez, seriamente, note este advérbio, que a Grunchenka não estava brincando e se decidiria talvez a dar o salto, a casar-se comigo. Conhece o caráter daquela gata. Pois bem, dar-me-ia ele dinheiro ainda por cima para favorecer a coisa quando está louco por ela? Não é tudo. Escuta isso. Há já 5 dias pôs ele de parte 3.000 rublos em notas de 100 num grande envelope com 5 sinetes, amarrado por uma fita cor-de-rosa. Vês como estou a par? O envelope traz escrito, para meu anjo, Grunchenka, se consentir em vir à minha casa. Ele mesmo rabiscou isso, às ocultas, e todo mundo ignora que tem ele esse dinheiro, exceto o criado Smirdiakov, em quem confia ele tanto quanto em si mesmo. Há 3 ou 4 dias que aguarda Grunchenka, na esperança de que ela irá buscar o envelope. Ela fê-lo saber que talvez fosse. Se ela for à casa do velho, poderei eu esposá-la? Compreendes tu agora por que me escondo aqui e tocaio? Ela? Sim. As proprietárias cederam um quartinho a Fomar, antigo soldado de nossa guarnição. Está a serviço delas, monta a guarda de noite e caça tetrazes durante o dia. Instalei-me em casa dele. Essas mulheres e ele ignoram meu segredo, isto é, que estou aqui de tocaia. Somente Smirdiakov o sabe? Sim, será ele quem me advertirá, se Grunchenka for à casa do velho. Foi ele quem te falou do pacote? Com efeito, é um grande segredo. O próprio Ivan ignora. O velho mandou-o dar um passeio a Tchermatniá por 2 ou 3 dias. Apareceu um comprador para a madeira oferecendo 8.000 rublos. O velho pediu a Ivan que o ajudasse, que fosse em lugar dele. Quer afastá-lo para receber Grunchenka. Ele a espera, por conseguinte, hoje? Não, ela não irá hoje, de acordo com certos indícios. De certo que não, exclamou Mitya. É também a opinião de Smirdiakov. Papai está agora à mesa com o Ivan a beber. Vai, pois, Alexei, e pede-lhe esses 3.000 rublos. Mitya, meu caro, que tens, pois? Exclamou Alyosha, saltando de seu lugar para examinar o rosto desvairado de Dmitri. Acreditou por um instante que ele estivesse louco. Pois bem, o quê? Não perdi a razão, declarou ele de olhar fixo e quase solene. Não temas. Sei o que digo. Creio nos milagres. Nos milagres? Nos milagres da providência. Deus conhece meu coração. Vê meu desespero. Permitiria ele que se realizasse tal horror? Alyosha, creio nos milagres. Vai. Irei. Dize-me, esperar-me-ás aqui? De certo. Compreendo que será demorado. Não se pode abordá-lo diretamente. Está bêbado agora. Esperarei aqui 3, 4, 5 horas, mas fica sabendo que hoje, até mesmo à meia-noite, deves ir à casa de Catarina com ou sem dinheiro.
Dirás, Dmitri Fyodorovich pediu-me que lhe apresentasse seus cumprimentos. Quero que lhe repitas esta frase exatamente. Mitya, e se Grunchenka for hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã? Grunchenka? Vigiarei, forçarei a porta, impedirei. Mas se... Então matarei. Não suportarei isso. A quem matarás? O velho. Nela não tocarei. Irmão, que dizes? Não sei, não sei. Talvez mate, talvez não mate. Receio que sua cara se me torne odiosa naquele momento. Odeio sua papada, seu nariz, seus olhos, seu sorriso impudente. Dão-me náuseas. Esse ódio é que me causa medo. Não poderia resistir a ele. Irei, Mitya. Creio que Deus arranjará tudo da melhor forma possível e nos poupará essas coisas horríveis. E eu aguardarei o milagre. Mas se ele não se realizar, então... Alyosha, pensativo, dirigiu-se para a casa de seu pai. 6. Smerdyakov. Encontrou Fyodor Pavlovich ainda à mesa. Como de hábito, a mesa fora posta no salão e não na sala de jantar. Era a peça maior da casa, mobiliada com certa pretensão antiquada. Os móveis, bastante antigos, eram brancos, cobertos por um estofo vermelho, meio seda, meio algodão. Havia tremós de molduras pretensiosas esculpidas à velha moda, igualmente brancas e douradas. Nas paredes, cuja tapeçaria branca estava rasgada em muitos lugares, figuravam 2 grandes retratos, o de um antigo governador-geral da província e o de um prelado, também morto desde muito tempo. No ângulo que fazia face à porta de entrada, encontravam-se vários ícones, diante dos quais ardia uma lâmpada durante a noite, menos por devoção do que para iluminar a sala. Fyodor Pavlovich deitava-se muito tarde, às 3 ou 4 horas da madrugada, e até então passeava de lá para cá ou meditava em sua poltrona. Tornara-se isso um hábito. Passava muitas vezes a noite sozinho, depois de ter despedido os criados, mas a maior parte do tempo o criado Smerdyakov dormia na antecâmara, deitado em cima de uma comprida arca. À chegada de Alyosha, o jantar estava no fim, haviam-se servido a sobremesa e o café. Fyodor Pavlovich gostava de doces após o jantar, com conhaque. Ivan estava tomando café com seu pai. Os criados, Gregório e Smerdyakov, conservavam-se perto da mesa. Amos e servidores achavam-se visivelmente de bom humor. Fyodor Pavlovich ria às gargalhadas. Desde o vestíbulo reconheceu Alyosha, sua risada semelhante a latidos, que lhe era tão familiar. Concluiu dali que seu pai, ainda longe da embriaguez, reencontrava-se em felizes disposições. Ei-lo, afinal! Exclamou Fyodor Pavlovich, encantado com a chegada de Alyosha. Vem sentar-te conosco. Queres café forte? É famoso e está fervendo. Não te ofereço conhaque porque estás jejuando. Mas se quiseres... Não, dar-te-ei antes licores de boa qualidade. Smerdyakov, abre o armário. Eles se acham na segunda prateleira, à direita. Aqui estão as chaves. Ufa! Alyosha fez gesto de que recusava os licores. Servi-losão mesmo assim para nós, já que não queres. Dize-me, já jantaste? Alyosha respondeu que sim. Na realidade, comer um pedaço de pão e beber um copo de kiwas na cozinha do padre Abade. Tomarei de bom grado uma xícara de café quente. Ah, o espertalhão! Não recusa o café. Será preciso esquentá-lo? Mas não, está ainda fervendo. É café famoso, preparado por Smerdyakov. É mestre em fazer café, tortas e sopas de peixe. Virás um dia tomar a sopa de peixe aqui. Avisa-me com antecedência. A propósito, não te disse que transportastes teu colchão e teus travesseiros hoje mesmo? Já o fizeste? Não os trouxe, respondeu Alyosha, também rindo. Ah, tiveste medo, no entanto, tiveste medo. Serei capaz de fazer-te sofrer, meu querido. Escuta, Ivan, não posso resistir. Quando ele me fita nos olhos rindo, a alegria dilata minhas entranhas, somente ao vê-lo. Eu gosto dele. Alyosha, vem receber minha bênção.
Alyosha levantou-se, mas Fyodor Pavlovich reconsiderara. Não, farei somente um sinal da cruz. Assim, vai te sentar. Pois bem, ficarás contente. A propósito de teu assunto favorito, vais rir. A burra de Balaão falou, e que linguagem a dela! A burra de Balaão não era outro senão o criado Smirdiakov, rapaz de 24 anos, insociável e taciturno, embora não fosse selvagem ou acanhado. Pelo contrário, era arrogante e parecia desprezar todo mundo. Chegou o momento de falar a seu respeito, ainda que pouco. Educado por Marfa Ignatievna e Gregório Vassilievich, o garoto, natureza ingrata, segundo a expressão de Gregório, crescera selvagem no seu canto. Na sua infância tinha prazer em enforcar os gatos, enterrando-os depois com grande cerimonial. Para fazer isso, cobria-se com uma colcha de cama à guisa de casula e cantava, agitando um simulacro de turíbulo por cima do cadáver. Tudo isso no maior mistério. Gregório surpreendeu-o um dia e chicoteou-o rudemente. Durante uma semana, o garoto enfurnou-se num canto, olhando de través. Ele não gosta de nós, o monstro, dizia Gregório a Marfa. Aliás, não gosta de ninguém. És verdadeiramente um ser humano? Perguntou ele uma vez a Smirdiakov. Mas não, nasceste da unidade do banheiro. Smirdiakov, como se viu posteriormente, jamais lhe perdoara essas palavras. Gregório ensinou-o a ler e a história sagrada desde que completou 12 anos. Mas esta tentativa foi infeliz. Um dia, numa das primeiras lições, o menino pôs-se a rir. — Que tens? — perguntou Gregório, olhando-o severamente por cima de seus óculos. — Nada. Deus criou o mundo no primeiro dia, o sol, a lua e as estrelas no quarto dia. De onde vinha, pois, a luz do primeiro dia? Gregório ficou estupefato. O menino olhava seu amo com um ar irônico, seu olhar parecia mesmo provocá-lo. Gregório não pôde conter-se. — Eis de onde ela veio! — exclamou, esbofeteando-o violentamente. O menino não se moveu, mas meteu-se de novo no seu canto por vários dias. Uma semana depois, teve ele uma primeira crise de epilepsia, doença que não o deixou mais dali por diante. Tendo conhecimento disso, Fyodor Pavlovich mudou logo sua maneira de tratar o garoto. Até então olhava-o com indiferença, se bem que não o repreendesse nunca e lhe desse um copequê todas as vezes em que o encontrava. Quando estava de bom humor, mandava-lhe sobremesa de sua mesa. A doença do menino provocou sua solicitude. Mandou buscar um médico. Ensaiou-se um tratamento, mas Smirdiakov era incurável. Em média, tinha uma crise uma vez por mês, a intervalos irregulares. Os ataques variavam de intensidade, ora fracos, ora violentos. Fyodor Pavlovich proibiu terminantemente que Gregório batesse no menino e deu-lhe acesso à sua casa. Proibiu igualmente qualquer estudo até nova ordem. Um dia, tinha Smirdiakov, então 15 anos, Fyodor Pavlovich viu-o lendo os títulos das obras através dos vidros da biblioteca. Fyodor Pavlovich possuía uma centena de volumes, mas nunca fora visto a folheá-los. Deu logo as chaves a Smirdiakov. Toma, serás meu bibliotecário. Senta-te e lê. Será melhor do que andares à toa pelo pátio. Toma isto. E Fyodor Pavlovich deu-lhe Serões na Quinta de Dikanka. Nota. Serões na Quinta de Dikanka. Primeira coletânea de novelas de Gogol, 1831. Fim da nota. Este livro não agradou ao rapaz, que o acabou de ler com ar sombrio, sem ter rido uma vez sequer. — Pois bem, não é divertido? — perguntou Fyodor Pavlovich. Smirdiakov permaneceu calado. — Responde, pois, imbecil. — Só há mentiras aqui dentro — resmungou Smirdiakov, sorrindo. — Vai-te para o diabo, alma de lacaio. — Espera. Eis aqui a História Universal de Smaragdov. Aqui tudo é verdadeiro. Lê. Mas Smirdiakov não chegou a ler 10 páginas. Achava aquilo enfadonho. Não se falou mais em biblioteca. Em breve, Marfa e Gregório levaram ao conhecimento de Fyodor Pavlovich que Smirdiakov, pouco a pouco, se tornara de trato muito difícil, fazendo-se requintado.
Contemplando seu prato de sopa, examinava-o curvado, enchia uma colherada, que olhava à luz. Uma barata, talvez? Perguntava por vezes Gregório. Ou então uma mosca, insinuava Marfa. O meticuloso rapaz não respondia nunca, mas procedia da mesma maneira com o pão, a carne, todas as comidas. Pegando um pedaço com seu garfo, estudava-o à luz, como num microscópio, e após reflexão decidia-se a levá-lo à boca. Dir-se-ia que é filho de um senhor, murmurava Gregório, olhando-o. Posto ao corrente dessa mania de Smirdiakov, decretou Fyodor Pavlovitch logo que tinha ele vocação para cozinheiro e mandou-o a aprender sua arte em Moscou. Passou ali vários anos e voltou bastante mudado de aspecto, envelhecido demasiadamente para sua idade, enrugado, amarelecido, assemelhava-se a um Skopjetz. Moralmente era quase o mesmo de antes da partida. Sempre um verdadeiro selvagem que não procurava absolutamente a sociedade. Não dizia palavra em Moscou, como se soube mais tarde. A própria cidade muito pouco o interessara. Tendo ido uma vez ao teatro, voltou descontente. Usava roupas de linho convenientes, escovava cuidadosamente seus ternos 2 vezes por dia. Gostava muito de engraxar suas botas elegantes de bezerra com uma graxa inglesa especial que as fazia reluzir como um espelho. Revelou-se excelente cozinheiro. Fyodor Pavlovitch decidiu pagar-lhe ordenado, que era quase todo gasto em roupas, pomadas, perfumes, etc. Parecia fazer tão pouco caso das mulheres quanto dos homens, mostrando-se para com elas empertigado e quase inabordável. Fyodor Pavlovitch pôs-se a considerá-lo de um ponto de vista um pouco diferente. Suas crises tornavam-se mais frequentes. Marfa substituía-o naqueles dias na cozinha, o que não convinha absolutamente a seu amo. Por que tens crises mais frequentemente? E olhava carrancudo para o novo cozinheiro. Deverias arranjar mulher. Queres que te case? Mas Smirdiakov não respondia nada àquelas palavras que o tornavam lívido de despeito. Fyodor Pavlovitch ia-se embora, dando de ombros. Sabia-o visceralmente honesto, incapaz de tomar ou roubar o que quer que fosse, e era o essencial. Estando bêbado, perdeu Fyodor Pavlovitch em seu pátio 3 cédulas de 100 rublos que acabara de receber e só se deu conta disso no dia seguinte. Ao cascavilhar em seus bolsos, viu-os em cima da mesa. Smirdiakov tinha-os achado e trazido na véspera. Nunca encontrei outro igual a ti, meu bravo, disse laconicamente Fyodor Pavlovitch, e presenteou-o com 10 rublos. É preciso acrescentar que não somente estava certo de sua honestidade, mas tinha afeição por ele, muito embora o rapaz lhe fizesse má cara, como aos outros. Se alguém que o visse perguntasse, por que se interessa esse rapaz? Que é que o preocupa, sobretudo? Não se teria podido responder, olhando-o. Entretanto, em casa, no pátio ou na rua, parava por vezes, pensativo, e ficava assim 10 de minutos. O rosto de Smirdiakov nada teria revelado a um fisionomista, nenhum pensamento, pelo menos, mas somente uma espécie de contemplação. Há um notável quadro do pintor Kramskoy, intitulado O Contemplativo, uma floresta no inverno. Sobre a estrada vê-se um mujique vestido com um cafetã rasgado e com sapatos de tilha. Ali está numa solidão profunda e parece refletir, mas não pensa, contempla alguma coisa. Se se desse nele um encontrão, estremeceria e olharia como quem desperta, mas sem compreender. Na verdade, voltaria logo a si, mas se lhe perguntassem em que pensava, certamente não se lembraria de nada, mas em compensação, de certo, guardaria para si a impressão sob cujo império se achava durante sua contemplação. Essas impressões são-lhe caras e se acumulam nele imperceptivelmente, sem que o perceba, com que fim ele o ignora. Um dia, talvez, depois de havê-las armazenado durante anos, deixará tudo e partirá para Jerusalém, a fim de tratar de sua salvação. Ou então deitará a fogo à sua aldeia natal, talvez faça mesmo as 2 coisas sucessivamente. Há muitos contemplativos em nosso povo. Smirdiakov era certamente um tipo desse gênero e armazenava avidamente suas impressões
quase sem conhecer a razão disso. 7. Uma controvérsia. Ora, a burra de Balaão pôs-se a falar de repente a respeito de um tema estranho. De manhã, achando-se Gregório na venda do comerciante Lukianov, ouviu-o contar o seguinte. Um soldado russo foi feito prisioneiro numa região afastada por asiáticos que o intimaram, sob ameaça de tortura e morte, a abjurar o cristianismo e a converter-se ao Islão. Tendo recusado trair sua fé, sofreu o martírio, deixou-se esfolar, morreu glorificando Cristo. Esse fim heróico era relatado no jornal recebido naquela mesma manhã. Gregório falou disso à mesa. Fyodor Pavlovitch sempre gostara, à sobremesa, de brincar e tagarelar, mesmo com Gregório. Estava desta vez de humor jovial, sentindo um relaxamento agradável. Depois de ter escutado a notícia, bebericando seu conhaque, insinuou que deveriam ter canonizado aquele soldado e transferido sua pele para um mosteiro. O povo cobri-la-ia de dinheiro. Gregório fechou a cara, vendo que Fyodor Pavlovitch, longe de se emendar, continuava a zombar das coisas santas. Naquele momento, Smirdiakov, que se mantinha perto da porta, sorriu. Já antes era muitas vezes admitido na sala de jantar ao fim da refeição. Desde a chegada de Ivan Fyodorovitch, ali comparecia quase diariamente. — Pois bem, o quê? — perguntou Fyodor Pavlovitch, compreendendo que aquele sorriso visava a Gregório. — Penso naquele bravo soldado, disse de repente Smirdiakov, em voz alta. Seu heroísmo é sublime, mas na minha opinião não teria havido, em semelhante caso, nenhum pecado em renegar o nome do Cristo e o batismo, para assim salvar sua vida e consagrá-la às boas obras que resgatariam um momento de fraqueza. — Como? Nenhum pecado? Mentes, isto te valerá ir para o inferno, onde te assarão como a um carneiro, replicou Fyodor Pavlovitch. Foi então que chegou Alyosha, para a grande satisfação de Fyodor Pavlovitch, como se viu. Trata-se de teu tema favorito, continuou ele com um riso de escárnio, fazendo Alyosha sentar-se. Tolices tudo isso, não haverá nenhuma punição, não deve haver em toda a justiça, afirmou Smirdiakov. Como em toda a justiça? Exclamou Fyodor Pavlovitch, redobrando de alegria e empurrando Alyosha com os joelhos. Um desavergonhado, eis o que ele é, deixou escapar Gregório, fitando Smirdiakov com cólera. Quanto a isso de desavergonhado, refreie-se, Gregório Vassilievich, replicou Smirdiakov, conservando seu sangue frio. Pense antes que, caído em poder dos que torturam os cristãos, e intimado por eles a maldizer o nome de Deus e renegar meu batismo, minha própria razão me autoriza a isso plenamente, porque não pode haver aí nenhum pecado. Já o disseste, não divagues, mas prova-o, gritou Fyodor Pavlovitch. Queima panelas, murmurou Gregório com desprezo. Queima panelas, espere um pouco, e sem palavrões. Julgue você mesmo, Gregório Vassilievich, porque logo que dissesse a meus carrascos, não sou cristão e maldigo o verdadeiro Deus, tornar-me-ia anátema aos olhos da justiça divina, seria separado da Santa Igreja, como um pagão, de sorte que, no instante mesmo, não de proferir essas palavras, mas de pensar em proferi-las, estou excomungado. Não é verdade? Sim ou não, Gregório Vassilievich? Smirdiakov dirigia-se com satisfação visível a Gregório, embora respondendo somente às perguntas de Fyodor Pavlovitch. Dava-se perfeitamente conta disso, mas fingia crer que era Gregório quem lhe fazia tais perguntas. — Ivan! — exclamou Fyodor Pavlovitch. — Chega perto de meu ouvido. Toda essa peroração dele é para ti. Quer receber teus elogios? Dá-lhe esse prazer. Ivan ouviu com grande seriedade a observação de seu pai. — Espera um minuto, Smirdiakov, continuou Fyodor Pavlovitch. — Ivan, aproxima-te de novo. Ivan inclinou-se, sempre com o mesmo ar sério. — Amo-te tanto quanto a Alyosha. Não vás crer que não te amo. Um pouco de conhaque? De boa vontade. Tu pareces já ter passado da conta, disse Ivan a si mesmo, fitando o pai. Observava Smirdiakov com extrema curiosidade. Já és agora maldito e anátema, explodiu Gregório.
E como ousas, depois disso, desavergonhado, discutir-se nada de injúrias, Gregório? Acalma-te, interrompeu o Fyodor Pavlovitch. Tenha paciência, Gregório Vassilievich, ainda que seja um momentinho, e continue a escutar, porque ainda não acabei. No momento em que renego a Deus, nesse instante mesmo, tornei-me uma espécie de pagão. Meu batismo apagou-se e não conta para nada. Não é bem isto? Apressa-te em concluir, meu caro, estimulou o Fyodor Pavlovitch, bebericando, deleitado. Ora, se não sou mais cristão, não menti então aos meus carrascos quando perguntaram, és cristão ou não? Porque já estava descristianizado pelo próprio Deus, em consequência apenas de minha intenção e antes de ter aberto a boca. Ora, se estou decaído, como e com que direito me pedirão contas no outro mundo, na qualidade de cristão, por ter abjurado o Cristo, quando pela simples premeditação já teria sido desbatizado? Se não sou mais cristão, não posso mais abjurar o Cristo, porque isso já estaria feito.